bem-vindas ao podcast. As duas podcast. Ai, Isso. Que delícia essa estreia, que delícia. É um prazer recebê-los aqui. A gente quer que vocês fiquem à vontade, que participem, que compartilhem. Isso. É uma estreia muito aguardada, né, Nani? Ai, demais, demais. Vai ser incrível e muito massa mostrar tantas personalidades diferentes que vão passar por aqui. Isso. E hoje, sendo a nossa estreia, estamos muito animadas por essa parceria. Isso! Essa pessoa incrível, maravilhosa que eu tenho que falar. Que Nani é uma pessoa incrível. E você precisa se apresentar, né, Nani? Ai, que é isso. Eu sou Nani Lima, eu sou jornalista, eu sou apresentadora, eu sou atriz e eu espero compartilhar um pouquinho mais do que eu faço também no meio das nossas conversas que vocês vão acompanhar por aqui. E eu sou Renata Radácia, eu sou social media, trabalho numa produtora e eu gosto muito desse ramo. Agora, eu sempre trabalhei por trás das câmeras, né? Nos bastidores. E surgiu essa ideia, né? Por trás, mas já gravou muito também, viu? Já gravou muito. Deixa em Eu off. posso até colocar aqui Não. um vídeo. Não. Não pode não. Vamos cortar essa parte. Que é isso. Você é maravilhosa e desenrolada demais também na frente das câmeras, não é só por trás não, viu? Ai, que isso. Obrigada. Enfim, o As Duas Podcast está começando hoje. Hoje é a nossa estreia. Temos um convidado super especial aqui com a gente, né, Nani? Isso. Deixa eu dizer pra vocês, antes da gente falar do nosso convidado, eu queria compartilhar com vocês quem é que está aqui junto com a gente. Isso. Quem está nos ajudando. Nossos parceiros. Os nossos parceiraços. Nosso primeiro parceiro é a Cena 4, que, produziu esse estúdio incrível pra gente. Isso. Fez todo o apoio de câmeras. Se vocês estão assistindo a gente hoje, se essa live tá podendo ser transmitida, é por conta deles. Então, fechados, parceirados e amigos Cena 4, maravilha. Isso, o espaço deles fica em Olinda, perto da Praça do Carmo. Esse ambiente todinho aqui preparado, equipe, né? Isso. Super atenciosa, recebeu a gente super bem, né? E aqui, além do estúdio de podcast, também tem estúdio de filmagem, fotografia, Isso. produção de cards, assessoria de redes sociais, produção de vídeo, tanto Muitas produções coisas. de comerciais também. Aqui o apoio muitos serviços para serem oferecidos. Isso. Outra parceira também que tá com a gente é o pessoal da I4 Telecom, que inclusive o nosso convidado aqui tem uma parceria com eles também. É um pessoal que tem uma equipe super qualificada. É um provedor de internet que tá em Ouro Preto, mas ele oferece internet para toda Olinda. Inclusive, Nani, essa transmissão aqui está sendo realizada com a internet deles. E vocês podem ter certeza que a internet ela não falha, não trava. Duvido, aqui não Tô trava não, brincando, viu? não. Com a i4 você não vai ter esse problema. O pessoal é profissional e outra, eles têm atendimento 24 horas. Qualquer Isso, probleminha, atendimento você 24 entra em horas. contato, eles te ajudam. E vocês vão ver que vai ser tudo tranquilo aqui, porque a internet não vai falhar. É isso aí. E por último, Mas não menos importante, Não. com certeza não, a Editora Trato também tá com a gente. A Editora Trato faz livros, escreve livros, conta histórias de cidades pouco conhecidas. Eu tive a oportunidade de viajar algumas vezes com eles e de acompanhar de perto esse trabalho de contar histórias de cidades que são pouquíssimo conhecidas, espaços que precisam ser vistos e que muita gente não tem acesso. Então, a Editora Trato faz esse trabalho, escreve livros incrível. para contar e que as pessoas entendam e consigam acompanhar as histórias desses espaços e lugares que são incríveis. Histórias tanto antigas quanto espaços novos. A gente foi para Gravatá, e eu pude fazer lá também um passeio de caiaque, que, meu Deus, Eu vi os vídeos. eu não vou nem colocar pra ninguém ver, porque foi desesperador, mas são experiências que a gente leva e que a editora faz esse trabalho pra levar essa experiência pra perto das pessoas. Então, Editora Trato, muito obrigada por estar aqui com a gente também. Eles fazem um trabalho incrível, educacional, de contar a história dos municípios, né, Nani? É uma coisa muito linda, assim, o material deles é muito bom.
Então tá aí, né? Esses são os nossos parceiros. A gente quer aproveitar e fazer também o nosso jabá, né, Nani? Nossos arrobas no Instagram. Importante. Isso, se você puder compartilhar com seus amigos, seguir, ativar os sininhos, né, para sempre estar recebendo nosso material, que a gente tem certeza que vocês vão adorar. E vão adorar não, Nani. Asmei, que é meme agora. Asmei. Não gostei, asmei. Isso. Então acompanha lá as nossas redes sociais, tá? As Duas Podcast e também as nossas redes pessoais, né? Que a gente também compartilha um pouquinho do nosso dia a dia. Meu @, Nani Atriz. Isso, e o meu é @Radácia Renata, com H, tá certo? Vamos lá? Vamos deixar de conversar, porque a gente Isso. quer apresentar o nosso convidado, Com o nosso certeza. primeiro convidado. Que é uma honra pra gente. Isso. Ó, antes de começar, a gente tem que fazer um suspense, porque não seria a gente se não tivesse um suspensezinho, A né? gente gosta de trabalhar o suspense. Isso. O nosso primeiro convidado é jornalista, Sim. apresentador. Sim. Se dizem que cachaça é água. Ele gosta. Ele gosta. O passarinho não bebe. Com moderação, é claro. Mas é uma pessoa incrível, sensacional. E o nosso convidado de hoje é... Sérgio Dionísio! Olá, garotas! Renata, Nani, poxa, que bom, muito obrigado por vocês me chamarem para cá. Estou muito feliz, muito honrado de participar desse momento tão importante, né? Que é a primeira edição de muitas que vem por aí, né? Seja muito bem-vindo. Eu que vou acompanhar muito, eu gosto muito do trabalho de vocês. Vou acompanhar os outros episódios e esse primeiro vou acompanhar de dentro, porque eu tô aqui. Obrigado mesmo. Pra gente é uma honra ter você aqui, poder conversar, conhecer um pouquinho mais de Sérgio Dionísio. Saber mais sobre você, os detalhes que a gente não vê na televisão, né? A gente não consegue ver, mas a gente quer conhecer mais você. Fiquem à vontade. Não sei mais o que tem para conhecer, mas, como dizem aqui, é um livro aberto. Vocês fiquem à vontade, perguntem o que quiserem. Sérgio, eu queria começar fazendo uma pergunta que eu acho que todo jornalista passa. Isso. E eu acho que todo mundo tenta entender ou quer saber como é os bastidores. Porque a gente compartilha muitos bastidores, eu compartilho muitos bastidores. E todo mundo adora saber dos bastidores. Então, eu queria aproveitar e começar perguntando como é os bastidores dentro da TV. Sim. Rapaz, eu estava até refletindo sobre isso, porque eu tenho uma dificuldade com stories, né, com rede social, de dividir os bastidores com o público através das redes sociais. E você tem muitos seguidores, né, no Instagram. Tem uma quantidade razoável no Instagram, modesto, né, que é a rede que a gente usa mais hoje, né? Uhum. Eu não cheguei a ser usuário de Orkut, não é porque eu não tenha pego o tempo, não, é porque eu não gosto, não era muito antenado nisso mesmo. Fui bastante ativo no Facebook, deixei um pouquinho ele de lado porque eu não consigo estar em duas redes, nunca fui usuário do Twitter, mas do Instagram eu tenho uma quantidade boa que me deixa feliz, de gente que eu acompanho e que me acompanha também, mas aquilo que o povo gosta, né, de a gente estar mostrando o nosso dia a dia, os bastidores, não só do nosso trabalho profissional, mas da nossa vida pessoal mesmo. A curiosidade, né? Isso. Eu tenho uma dificuldade, não porque eu quisesse esconder algo, é porque... Costume, né? Eu não consigo, eu acho que é uma falta de habilidade minha, né? De chegar, por exemplo, eu chego aqui, vamos fazer o podcast de estreia, às 2h. Aí eu podia estar com o telefone aqui já fazendo alguma coisa. Gente, daqui a pouco eu tô na estreia aqui. Mas aí, quando eu vejo, eu tô conversando, eu tô filando um lanche, eu tô bebendo água, tomando café, e quando vê o tempo passa, aí eu não consigo fazer. Então, eu digo que é realmente a questão de habilidade, que eu não tenho. Agora, nos bastidores do ambiente profissional, se eu tivesse essa habilidade, eu acho que o pessoal ia gostar, porque a gente dá muita risada. E ultimamente a gente tem dado tanta... a gente tem dado tanta risada que é até preocupante, porque o povo diz que quem ri demais parece que é problema que vem, né? Gente. O povo fala, não é? O povo não fala isso? Tô rindo demais hoje, vai Isso, acontecer alguma coisa. Vai acontecer Que algum problema. horror. E tem a música que diz, ri demais é desespero.
Mas então a gente tá desesperado, tá com algum problema para vir que ainda não veio, porque a gente tá rindo bastante. Agora, é muito trabalho. Eu acho que é mais ou menos como vocês, né? Muito trabalho e muita descontração também, porque a gente precisa se descontrair. É. Até para o trabalho fluir melhor, É né? verdade. Agora eu fiquei curiosa. Vocês riem tanto de quê? Ah, com certeza, da minha parte é falando dos outros. Eita! É, da minha parte. Aí o pessoal até fala. Chegue. Quando eu tô. Tu gosta, é? É bom, né? Não? É porque é só gente para falar do mundo inteiro. E o mundo inteiro para falar da gente. Então a gente tá na desvantagem. A gente tem que acunhar no falar mesmo, porque senão a gente não fala. Adorei. Mas assim, quando a gente tá no ar, aí que eu tô com o microfone de lapela, aí quando a matéria entra, ou quando tá no intervalo, aí eu fico brincando. E a diretora pega e diz assim: Sérgio, olha o microfone, porque o operador de áudio, ele pode falhar, nós somos seres humanos, né? Pode ser que a matéria entre e ele pensou que tinha fechado o meu microfone e não fechou. Olha aí. Ou estava com a mão ocupada em outra coisa e demorou um pouquinho mais para fechar. E a gente vê que isso acontece, né? De vez em quando vaza um Acontece, microfone aí, alguém falando mal de alguém. Poxa, foi aquela de Boris A Casoy. gente- Foi tão feio, vocês não eram nascidas. Mas Boris Casoy, ele era um apresentador que tinha antigamente, sabe? Realmente, vocês não pegaram. Não, eu aquilo. conheço ele. Ele tá vivo? Não, eu conheço assim de nome. Boris Mas Boris Casoy não morreu não, né? Não sei dizer. Mas Boris Casoy, no intervalo do Jornal da Band que ele apresentava, num programa de fim de ano, os garis deram Feliz Ano Novo. Foi o finalzinho da escalada do telejornal. E quando soltou a vinheta de abertura, ele soltou uma ironia sobre o que ele considerava uma falta de importância dos garis. Oxi. Aquilo foi um queima danado de filme para ele, né? Deus. Ele diz, olha para aí, os garis do alto de sua... E é lógico que pegou muito mal, né? Poxa. Principalmente a gente sabendo a importância que os garis têm, né? É. Talvez muito maior do que a dele, né? E aí ficou mal para ele. Mas assim, não desse tipo de brincadeira inadequada eu falaria. Quer dizer, não foi uma brincadeira, né? Foi uma declaração muito infeliz da parte dele. Mas assim, a gente fala algumas coisas que não poderia falar, alguns comentários, algumas piadas internas. Aí no programa, aí a diretora me alerta: Sérgio, olha o microfone, Sérgio. E agora a gente pegou essa brincadeira de quando está na redação, preparando o programa, e eu acunhando e falar, né? E todo mundo rindo, depois de tempo, faz, Sérgio, eu digo, o microfone está desligado, eu posso falar. Mas é tão bom, né? E tá bom vendo a aí? gente O pessoal rir. diz que é só mulher que fica fazendo fofoca. Claro que não é. Agora E eu tenho feito uma coisa errada. Porque eu tenho falado agora também na frente. E já dizia a Ariano Suassuna que a gente só pode falar por trás. Que falar pela frente é desagradável. Mas eu tô tão sem freio, que aí às vezes o pessoal chega e, opa, eu já vou tirar onda com a pessoa na frente da pessoa mesmo. Mas eu acho que isso é parte da idade também, né? Porque Quando a gente vai ficando velho, a gente fica sem censura. Eu tô nessa vibe também. Eu tô assim também. Porque, desde que eu tomei um banho de lua, que meu cabelo ficou branco, aí agora eu tá tô explicado. agindo feito velho. Tá Agora explicado. soltando- Aí eu tô sem cerimônia. Ah. Tô sem cerimônia. Mas Porque é. muitos são assim, né? E eu adoro. Ai, todo mundo gosta de uma fofoquinha. Que vai ter muita É também. verdade. Agora, eu acho que é a pergunta que você mais ouve, né? Como é que você ingressou na televisão? Você tinha pretensão de se tornar apresentador ou não? Nenhuma. Eu, na verdade, não é nem a TV foi uma coisa por acaso, que assim, eu não planejei, acabei entrando e não tive como sair. Mas tu entrou em que área, assim, da TV? Eu estava no rádio antes. Sim. É porque assim, eu entrei na faculdade fazendo publicidade. E na federal a entrada de publicidade era somente no meio do ano. Então eu terminei o 2º grau e passei já 6 meses sem ter o que fazer. Comecei a trabalhar como office boy. E meu filho tinha acabado de nascer. Então eu precisava trabalhar. E apareceu um estágio numa rádio, que era a única alternativa que tinha. Aí eu fui para esse estágio. E depois da rádio, eu precisava ainda de mais uma grana. E aí eu já estava numa outra rádio. E eu dizia para os meus amigos que eu não ia para a TV de jeito nenhum.
Depois eles tiraram onda Olha, com a minha cara, atiram até hoje, né? Pagando a língua. Queimei mesmo a língua, mas porque eu fui pedir uma vaga para trabalhar na produção da TV Jornal. Que eu, já que eu estava na rádio, para ter um segundo emprego, na produção da TV era fácil. Só que o meu chefe na época, o Washington Luiz, pegou e disse, você tem camisa de mangas compridas? Aí eu disse, tem. Eu digo, poxa, para trabalhar na produção tem que ter camisa de mangas compridas? Ele já sabia, né, que ia te colocar. Ele já sabia que ia me colocar pra rua. Aí eu cheguei lá, fiz o que eu faço até hoje, né? Que é pegar a camisa e dobrar até o cotovelo, até em cima do cotovelo. Aí ele pegou e disse, vai pra rua. Aí fui pra rua, eu não tinha como escolher, eu precisava trabalhar. Mas teve, assim, uma preparação pra você? Nenhuma. Alguém... Nenhuma. E a vida do jornalista é muito assim, né? Nossa. Eu aprendi muita coisa na prática também, porque você tem que aproveitar a oportunidade que aparece. Isso. E se aparecer, você se joga e vai tentando fazer, porque você aprende na prática. E a necessidade, Nani. Quando a gente não tem tempo de ter medo, não tem tempo de pensar, né? Eu me lembro, 1h da tarde, eu no meu primeiro trabalho em rádio, que era na Rádio CBN, Marise Rodrigues era a chefe. Aí ela ligou e disse, olha, você vai entrar no ar agora, né? Que vai abrir uma janela, que era a janela nacional, para entrar para falar de algum assunto. Aí eu dizia, não, mas não posso, agora eu não posso, porque agora eu estou escrevendo o texto. Ela me deu uma esculhambação, né? Eu sou muito grato das esculhambações que Marise me dava, as reclamações polidas, mas que o povo tinha medo, que Marcos Araújo dava também, como superintendente lá. Eu acho que era supervisor de jornalismo, alguma coisa assim. Mas aí ela disse, olha, que negócio de escrever texto, rapaz? Não, você vai entrar agora, se vire, vai ser agora, ó, bota ele aí no ar. Pum. Aí eu não podia fazer, gente, eu não vou entrar no ar agora não, porque eu avisei a minha chefe que eu não tinha terminado o texto, eu não podia fazer isso, né? Aí eu entrei no ar. E em outras vezes também foi sempre assim. Vai para lá, me empurraram e eu estava lá. Naturalmente, né? Como? Naturalmente. Naturalmente, gostei dessa palavra, Renata. Naturalmente, entrei naturalmente mesmo. Porque assim, eu sei que tem muita gente que foi o sonho da vida, muita gente que é o sonho da vida, que continua trabalhando, que diz, que manda mensagens, olha, é o sonho da minha vida, eu quero o projeto, eu quero fazer isso. Mas eu não posso dizer que foi o meu caso não, porque não foi. Não foi, eu caí por acaso. Hoje sou muito feliz, fico muito à vontade, né? Gosto muito do meu trabalho, mas não posso dizer que foi o projeto da minha vida, não. Mas ainda hoje você pretende fazer alguma coisa diferente disso que você já faz? Pretendo ficar por trás das Sério? câmeras. Gostaria muito. Produção. Que era para o que eu me ofereci no começo, né? Eu me ofereci para trabalhar na produção. Aí me colocaram para reportagem. E olha que quando eu comecei na reportagem, eu posso dizer que assim, era meio que uma aberração para o padrão, sabe? Porque eu era muito desleixado. Eu sou desleixado, no sentido de apresentação pessoal. Eu recebo muita reclamação da família e tudo, por conta da minha falta de zelo. Mas antes eu era ao quadrado, né? Era pior. Porque também da forma que você começou, né? Foi tudo tão assim, rápido, né? Que você não se preparou para aquilo. Mas eu também acho que eu estava errado mesmo que não fosse para aparecer, tá entendendo? Fazer a barba, cortar o cabelo, ter um cuidado com a roupa que vai usar não é nada demais. Eu não tinha e não tenho ainda o devido cuidado com isso, sabe? Às vezes minha mãe fica comentando, menino, a gente foi pro teatro, lembra quando a gente foi pro teatro com as tuas filhas? Lembra o calção que tu tava, a sandália que tu tava? Mas assim, do jeito que a gente sai para ir na rua às vezes para comprar pão, eu ia para a faculdade, eu ia para um teatro, eu ia para o shopping, eu ia para uma boate. O colega da faculdade dizia, Sérgio, lembra naquele dia na boate, a roupa que tu tava? O pessoal não falava no dia. Eu acho, não vou falar não, para não constranger. Mas depois disso, tu lembra como é que tu tava vestido? Então, quando eu comecei na TV, eu tava assim, mas parece que o gosto é gosto, né? Parece que o povo gostou. Isso na época da TV Jornal. Eu acho que a TV Jornal fez alguma pesquisa lá, e o pessoal disse que gostava daquele jeito ali, daquele repórter, que usava uma bota de pedreiro, usava a camisa como eu uso. Né? É porque as pessoas se identificam muito. O pessoal se identificou, Nani. É o dia a dia. Eu me identifico com essa pessoa, do jeito que ela fala, do jeito que ela se veste. Eu consigo sentar e assistir do início até o final, mais do que uma pessoa sentada de terninho ou alguma coisa. Mas então, quando a gente está naturalmente assim, fica legal, né? Mas a TV mandou todos os repórteres ficarem daquele jeito.
Então veio uma ordem naquela época, que era uma coisa de época, né? Juntou repórteres, homens e mulheres, e a ordem era para todo mundo ser malamanhado. A palavra que usaram foi essa. É para ser todo mundo malamanhado, igual a Sérgio. Aí alguns repórteres brincavam. Igual a Sérgio, era malamanhado. Malamanhado. Tinha colega que brincava comigo e dizia, agora que eu usava um bocado de anel. Eu usava um bocado de anel, tu era roqueiro, Mas né? apresentando... Tu era roqueiro aí, que o roqueiro gosta de anel. Não, acho que era porque minha mãe dava, minha tia dava, e se dava, eu usava. Ele ficou com um de cada um, né? Tinha anel de São Jorge, tinha anel de não sei o quê, tinha anel de formatura, tinha um bocado de anel na mão. E aí alguns repórteres que usavam, que se vestiam bem, né? Tiraram gravata, dobraram camisa, mudaram a calça, mudaram o sapato. E tinha alguns, eu acho que até davam uma borrifadazinha para ficar suado, assanhavam o cabelo. A ordem era ser malamanhado, porque eles acharam que o público... Não era que o público gostava de Sérgio, eu acho que o público gostava do cara malamanhado. Então vamos todo mundo ficar malamanhado. Nossa. Eu não sei se eles vão confirmar essa história, não. Mas é interessante, né? Saber desses detalhes, né? Interessante. Porque, e até marcou, né? Até hoje em dia, né? É usado, assim. É um estilo, né? Adotado. E, assim, eu não acho malamanhado. Eu tô tentando defender, porque eu também sou assim, sabe? Eu saio pra todo canto de chinelo. Eu vou no shopping de chinelo, eu vou pra todo canto de chinelo. Um calor danado. Mas que a é gente porque vive. você se torna uma pessoa acessível. Isso. Gera proximidade, né? Gera As pessoas proximidade. identificam em Então, você. Se Eu você pensei que o pessoal ia encontrar- mudar de calçada. Não. Vixe Maria, que Não. bicho malamanhado ali. Porque se você assiste na TV uma pessoa de um jeito e na rua ela é do mesmo jeito, Isso. então essa pessoa é assim. É real, É né? real. É. Se na TV ela é de um jeito e na rua já anda. Eita, então De eu tô outro lascada. jeito. Aí eu você posso já não- dizer, não Nani se Renata, sente que eu com não faço um sensibilidade. personagem. Eu posso dizer até com orgulho. Eu posso até estar querendo jogar flores para cima de mim mesmo, sabe? Mas o que eu sinto é que talvez eu não conseguisse fazer um personagem, né? Então, se o meu natural for aprovado, for aceito, massa, graças a Deus. Se não for, eu vou ter um problema, porque vai ser ruim para eu fazer um personagem. E eu pensei que era assim. Quando você chegava lá, eles te vestiam, eles davam a roupa, faziam sua maquiagem, te montava pra você apresentar, mas não é, né? Não. Que massa. Eu fico com a camisa pendurada no armário, de lado, e com o sapato embaixo da mesa. Aí eu fico de sandália. Aí na hora de entrar no ar, eu passo a camisa e boto o sapato. Aí é uma transformação. É como se fosse Clark Kent entrando na cabine de Sua armadura, de telefone. Porque assim, é tão rápido. Pra mim é tão rápido. Assim, eu me lembro do tempo que eu levava calça. Eu já tive um pouquinho mais de preocupação. Aí eu levava toda a roupa que eu ia me apresentar para vestir antes do programa começar. Eu ia me maquiar, Nossa. aí depois da maquiagem, aí eu trocava calça, sapato, camisa e subia maquiado e penteado. Aí hoje em dia eu só visto a camisa e olhe lá, tiro a sandália havaiana, que eu passo o dia todinho trabalhando com ela, boto o sapato e fico na frente quando eu vou lá para cima. Quando eu lembro de levar uma escova, se ninguém pegou, porque o pessoal vai na minha bolsa e pega, não o pessoal do trabalho, em casa, né? Aham. Isso é uma queixa que eu quero fazer aqui também. Eita. Um boletim, né? Vamos abrir aqui. Registra Por aí. favor, porque... não tire a escova da bolsa. Não, mas eu não tô nem pedindo mais, que eu sei que não adianta mais. Eu tô só me lamentando, porque já teve vezes de eu comprar umas 10 escovas, né? Uma para mim, uma para cada filha, uma para cada parente. Eu tenho a sorte de ser arrodeado de muita mulher na família. Isso que eu ia né? dizer. Mas a escova boa é a minha. E eu tentei ainda enganar E é que todo mundo pega. as minhas 2 últimas escovas são cor-de-rosa. Para que, quem sabe, elas pensem, essa não é. Ele comprou não pra é mim. dele, essa não é dele. Então, cadê a dele? Mas não, elas já sabem que a cor-de-rosa é a minha. Aí pegam a minha. Mas aí, quando a minha escova tá lá, eu uso. Quando não tá, eu chego na frente da televisão, assim, que tá com retorno, ajeito o cabelo com a mão mesmo e a gente começa o programa. Olha aí. Espero que não esteja, assim, tão mal amanhado a ponto de incomodar o público. Acho que não. Ninguém nunca reclamou, não. Não estão reclamando. Reclamam, às vezes, se eu esqueço o relógio. É. É. Mas chega os comentários pra você Chega. como?
Chega muito. Chega na hora. Sérgio, cadê o relógio? É. As pessoas se acostumam. Mas deviam se acostumar comigo sem relógio, porque assim, Eu não uso muito. Eu não uso muito. Eu passei a usar relógio só porque o pessoal pedia, dava um aspecto de uma pessoa mais arrumada. Então, o que eu puder forjar, parecer ser um cara arrumado, que não é verdade, né? Aí o relógio eu acho que forja um pouquinho. Relógio, sapato, essas coisas sugerem que a pessoa tem alguma preocupação. E o que Sérgio gosta de fazer, além da TV, no dia a dia, no tempo livre? Eu gosto de... Eu não consigo fazer 10, 15 minutos a mesma coisa direto. Eu preciso me consultar para ver o que é isso, né? Pode ser algum tipo de transtorno, alguma TDAH, coisa. alguma coisa assim. Pode ser, mas eu gosto de escrever com caneta no papel. Só que hoje em dia ninguém encontra caneta nem papel em canto nenhum, né? E caneta tem um dom, né, de sumir. Tem isso também. E ela tá assim, e esse dom, antigamente ela sumia para as mãos de alguém. Hoje em dia ela está sumindo para um mundo de antigamente, onde ela tinha importância. Porque hoje em dia ninguém quer escrever nada na caneta. Vocês têm caneta? Qual foi a última vez que vocês usaram a caneta? Meu Né? Deus do céu. Se disser assim, anota aí, você pega o celular. Com certeza. E se for muito longo, eu pergunto, é muito longo que eu gravo a tua voz. Exatamente. Vamos fazer a feira, lista de feira. Eu nunca imaginei, poxa, a pessoa fazia lista de feira. Eu ainda faço na canetinha a Gente, lista. Tá eu tenho um brincando. aplicativo. Faço. Vou até passar pra vocês. Eu tenho um aplicativo de feira de mercado. Eu só cadastro lá o que eu quero comprar e boto o preço. Ele faz a conta pra mim automático no final. É ótimo. Teu GPT de feira. Caramba. Eu tenho aplicativo pra tudo. Eu adoro. Mas veja, a Nani é vintage. Porque Eu ainda faço, eu vou riscando. mas ela faz justamente para ficar, faz parte do charme. Isso. Faz parte do charme. Então alguém de repente vai vê-la com um bloquinho, uma caneta, E né? Eu assim- acho que ela bobear ainda faz o charme. Quando Com quando ela certeza. percebe que a pessoa tá olhando, ela não Com faz certeza. assim. E ó, tá deve ser vendo uma aqui, ó? visão maravilhosa, né, Nani? Lá. Tu faz feira onde, Nani? Pra mim também. Qual dia? Mas, poxa, por que a gente chegou na caneta? Por que eu falei da caneta? Que tu gosta de escrever nos Do tempos que eu gosto de isso. fazer. Aí, quando eu acho uma caneta e um papel, eu escrevo. Mas aí, no meio da escrita, eu lembro de alguma coisa que a gente precisa pesquisar. Aí, eu vou no celular Fazer para a dar uma pesquisa. Só que quando a gente vai no celular, aí vem a Já- notificação de uma mensagem. Ixi, do Instagram. Do Instagram ou do Zap, aí a gente vai lá, responde aquilo. Aí, naquelas perguntas, tem uma tarefa para fazer, tem uma coisa de banco, tem um e-mail para abrir, alguma coisa que a turma manda mensagem para dizer que mandou e-mail, né? Você tem medo até de quando abrir o e-mail, a pessoa dizer, vai lá no seu SMS, né? Ser uma escala. E ficar rodando, né? Aí depois de parar tudo, eu digo, agora eu quero ver televisão, né? Quando eu estava largando de 1 da tarde, toda tarde eu dava uma choradinha assistindo Sessão da Tarde. Muito bom assistir Sessão da Tarde e chorar. É porque os filmes são... Todos são para chorar, né? E assim, quem não chorar é porque... Não tem coração. Não tem coração. Concordo. Aí, mas agora não, agora eu tô pegando às 3 da tarde, então eu tô perdendo a Sessão da Tarde. Ô, rapaz. Aí, e de manhã não tem tanta Um coisa clima, boa. né? Mas É. não tem um clima pra você sentar de manhã e assistir um filme. Eu não gosto de assistir filme de manhã. Não, se tivesse uma sessão da manhã na Globo, de repente, de 8, 9, 10 horas da manhã, eu estaria. E eu tivesse o tempo livre, eu estaria assistindo. Mas aí agora eu tô. Sim, eu gosto muito também de encontrar os amigos. Gosto muito. De ir na casa dos amigos, jogar um dominó. Eu bebo, né? Eu bebo, principalmente no final de semana, mas eu não sou muito entusiasta da bebida, não, sabe? Aham. Eu não. Então, assim, é muito possível estar numa roda de estar todo mundo bebendo e eu não estar bebendo. Mas estar lá jogando meu dominózinho, aí eu gosto também. Tem preferência por alguma bebida? Assim? Cachaça. Eita. Eu Cachaça. fiquei sabendo que É. se abrir a geladeira... De jeito nenhum, Nani. A minha cachaça tem que ser natural. Natural, Olha, É eu que não tem go- um amigo meu que só toma quando deixa no congelador, que ele diz que fica mais doce. Não sei se é verdade. Tem isso também, é? Ele diz que é. Mas a cachaça desse seu amigo aí não é nem cachaça, é água. A É. cachaça dele a gente não vai fazer a marca aqui, nem a Não, propaganda negativa. Merchan aqui não, só É. patrocinador. Mas o pessoal sabe que tem uma cachaça. Cachaça é uma bebida que assim tem os gostos muito diferentes, né? E se você prestar atenção,
um envasamento da mesma marca tem um gosto e outro envasamento, meses depois, tem outros. Porque Então, normalmente... quanto mais velha... Tem esse lance do álcool, Não, né? no caso Mas destilado aqui, tem a opa, coisa não. de envelhecimento também. Mas é porque nem sempre quem engarrafa produz. Tanto é que no rótulo você vai ver produzida e engarrafada por, né? Ou então estandardizada e engarrafada por. Porque uma das cachaças mais famosas que a gente conhece, eles só engarrafam e estandardizam ou padronizam. Porque fornecedores produzem a cachaça no gosto que eles determinaram que é o gosto deles, aí eles levam para lá. Uma pessoa que tem um emprego maravilhoso prova a cachaça que chegou. Na verdade, não é nem um emprego. Na que é bem famosa, que a gente não vai dizer o nome agora, ela é a dona, né? Aí ela prova, diz... Controle de qualidade. Tá com gosto da minha cachaça. Aí pode derramar tudinho. Aí derrama daquele fornecedor e de mais um bocado de fornecedores, mistura tudo e ficou com aquele gosto padrão. Mas é possível que daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, a cachaça seja engarrafada com um gostinho diferente. Mas aí, quem se acostuma com uma, não gosta de outra. Eu sou acostumado com uma, aí gosto dela. Bebo de outras também, né? E às vezes bem mais caras. E aí é só quando me dão. Tem uma mesmo, bicho, que é uns 300 conto aí. Nossa. 300, 500 conto, mas que é um sonho. É um daqui? sonho. É daqui. É da mesma que a famosa. Eita. Então é porque... Só que Mas ela é melhor. é melhor. Tinha que ser, né, com esse preço. Da mesma forma também, eu cheguei uma vez... Estava chegando em casa, desci perto de casa, na parada de ônibus, fui andando até em casa, no meio do caminho tinha um escritório de papudinho, um sindicato, né, como a turma chama. Aí disseram, Sérgio, desenrola um trocado aí para inteirar a cachaça da gente. Aí eu estava na época, tinha a passagem de ônibus para estudante, era um passe, né? Aí eu digo, eu só estou com esse passe aqui. Aí disseram, oxe, dá, que troca direitinho, isso aqui é justamente uma garrafa. Aí eu digo, danou-se, que cachaça barata é essa? Aí eu quero tomar. Aí tomei a cachaça. Aí adorei. Aí depois eu descobri que a cachaça que eles tinham comprado bem barata era exatamente a mesma cachaça que era engarrafada com uma outra marca um pouquinho mais cara. Só que a fábrica produzia mais do que vendia e para não desqualificar a própria marca, aí eles pegavam o excedente, engarrafava com outro rótulo e vendia mais barato. Mas era a mesma cachaça. Feito água sanitária também não vou falar aqui os rótulos. Poxa, eu estou só negando informações importantes para o público, A de água sabe? sanitária pode falar? Pode falar? Pode falar. Poxa, eu não vou falar não, desculpa. Tá polêmica. É polêmica, mas tem uma marca muito boa que também engarrafa com uma marca mais barata e é a mesma água sanitária. Daqui? E tem dizendo no rótulo Tem que não. Tu não disse que é a mesma, não. Tem algum desenho Eu só uso um tipo. na embalagem? É porque é o seguinte, eles chamam marca de combate. Eles chamam de marca de combate, porque você não pode... Você já tem um produto que o povo está pagando caro por ele, você vai baixar o preço por quê? Mas só que tem concorrente que está vendendo muito mais barato, que está tirando cliente seu. Uma estratégia Aí você de marketing, enfrenta né? esse concorrente com outro produto mais barato. Mas só que você não precisa reduzir custo. Você pega o mesmo produto que você vende caro e engarrafa ele com outra marca e vende mais barato. Tem desodorante. Poxa, tem um desodorante. Eu acho que tem muitas marcas que fazem isso, né? Tem muitas. Tem um desodorante que ele é 20 conto, a marca mais conhecida e mais aceita. E ele é vendido por R$8 com a outra marca e é o mesmo desodorante. É o mesmo desodorante, é aerosol. De o mesmo cheiro desodorante. Cheiro e tudo. Eles Fragrância. mudam fragrâncias, mas a qualidade é a mesma. A qualidade é a mesma. Se bobear, deve ter fragrâncias idênticas também. Mas chega a ser o dobro do preço. Uma marca para outra sendo o mesmo produto. Para ver a importância, né, da publicidade e da formação de conceito de uma marca. É verdade. Realmente. Sérgio, eu não sei se você já brincou de Eu Nunca. Já brincou, Nani? Eu já. Eu nunca. Eu ia fazer essa piada. Desculpa. Mas vamos brincar agora. Já brincou? Sabe como é? Eu não sei como é que é, diz pra mim. É assim, a gente vai começa com o Nani, né? Que ela tá na frente. Ai, meu Deus. A gente vai encher o nosso copo e Nani vai falar, eu nunca... Dá um exemplo aí, Nani.
Eu nunca bebi. Quem já bebe. Quem já bebeu, bebe. Certo. Certo? Pronto. Esse é o... Sim, aí se ela disser alguma coisa que... O exemplo que você deu, tem um copo aqui perto pra gente fazer. Aí todo exemplo vai ter algo pra fazer? Não, é só um gole. A gente vai encher o copo. Aí, quando alguém falar, vai primeiro Nani, eu, você. Ah, vai ser sempre, a resposta vai ser sempre com copo. Com um Isso, gole. é. Com Você gole. responde com um gole. Se for já, aí bebe. Se for já, eu Isso. bebo. Se não foi, aí não bebe. Outro Se não for, eu não exemplo. bebo. É. Eu Entendi. nunca caí na rua. Já Ixi. caí na rua, eu bebo. Entendeu? Entendi. Aí é só um gole e volta. Tá, O, já. o líquido aqui, Se vai ser se preenchido. já, eu bebo. se já tu bebe, certo? Tá certo. Pronto. Tô E nervoso. a gente tem uma... Fique tranquilo. Fique tranquilo, vai ser de boa. Tá massa. E a gente também, além desse quadro, né, a gente vai fazer outros bem interessantes. Mas não é só um quadro, né? Porque a gente trabalha aqui com uma produtora topada. E eles não iam deixar a gente só falar de um quadro. Eles produziram uma É. vinheta. Vocês vão ver aí. Eita. Pode rodar a vinheta. Vai! Não, 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 não. Voltou? A vinheta ficou muito linda, né, gente? Meu copo tá vazio, eu queria encher de um líquido misterioso. Produção. De igual a esse que tá aqui. É. Igual a esse. Traz aí o que a gente tinha separado pra Sérgio. Pode entrar, querido. Já tô bebendo, mas não tô dizendo eu já, não. Isso, pode encher, viu? Que Nani vai beber. A gente tá só tomando um golinho, caso seja Bota tudo um não, pouquinho pra né? ele também. Pronto. Nani, tu começa. Obrigadinha. Ai, chegou, fiquei nervosa agora. Quer que eu comece? Eu tenho uma aqui na ponta da língua. Se é não, Na eu digo ponta eu da nunca. língua, Não precisa nem responder. Se é não, eu fico calado. Se for Se é sim, eu bebo. Eu nunca defequei na rua. Ah, para aí, calma. Na rua é Que fora de perrengue. casa ou é na rua, numa calçada? Calçada. Eu acho que perrengues na rua. Ah, Ninguém nunca. Ixi. Ai, eu nunca, tu já? Caramba, que situação. Eita. Eu me lembrei de uma coisa. Eita! Eita! Eita. Não, eu acho que a gente tem que escutar essa Por história. favor. Eu acho que a gente tem que escutar essa história. É melhor não, minha gente. É muito humilhante. Caramba. Me lembrei agora, mas eu era uma adolescente, né? Mas conta. Eu tava voltando da escola, no sol quente aqui de Olinda, né? Que é pra Ixi. torar. Aí eu tava com problemas na barriga. Desarranjos intestinais. E quando eu tava perto de casa, Não deu tempo de chegar em casa, não. não deu tempo. E assim, todo mundo já passou por isso, minha gente. Você sente a dor, mas sente uma vontade de soltar um punzinho. Aí você solta. Foi mais do que você esperava. Acontece. Minha mãe deve estar morrendo de vergonha de mim, desculpa, mãe. Mas eu tinha que falar. Ah, eu passei muito parecido, mas deu tempo de chegar em casa. Inclusive, também teve já uma vez passei, que eu mas deu cheguei em tempo. casa, a porta da frente estava trancada. Aí eu digo, vou pela por trás. Meu irmão mais novo tava... E deu tempo. Deu tempo assim. Ele foi abrir a porta de trás, que a porta da frente estava trancada e a porta de trás estava trancada também. Quando eu fui na frente, estava trancado, que eu arrodeei. Aí eu disse, eu vou entrar em casa. Aí eu dei um chute na porta. Mas óbvio, né? Aquele esforço que a gente fez para dar um chute na porta, Ai, meu Deus. foi tudo junto. Foi porta arrombada e... Vamos o deixar resto. em aberto. Já aconteceu comigo, mas Olha eu consegui aí, ó. eu consegui entrar em casa. Tecnicamente não foi na rua, né? Tecnicamente não foi na rua. Não, eu Eu não consegui imagino entrar em Nani casa. numa situação dessa. Eu não imagino. É desesperador, minha gente. Você quer passar um desespero, o desespero é esse, viu? É, quando você começa a se arrepiar, Ai. é horrível, né? Eu acho melhor a gente mudar de assunto. Vamos seguir pra Vamos. próxima. Quer fazer agora, Sérgio? Eu fazia a pergunta? É, Aí eu fazia a pergunta, quem nunca? eu nunca boto uma situação. Eu nunca subi na mesa depois de beber. Eu Que mentira que vocês nem lembram. Vocês querem que eu mostre o vídeo aqui? Ei!
Eita, trabalhamos com imagens. Trabalhamos com imagem. Me dê imagens, por favor, me dê imagens. Não, Calma, nem- calma, que disseram aqui. Ih, peraí, a Nos produção tá bastidores informando. que tinha um vídeo Oh! comprometedor. Não, na mesa eu não subi, não, mas eu subi numa grade. Numa Eita, gradezinha, que é né? mais difícil ainda, né? É mais difícil, mas foi muito orgulho. Me orgulhei tanto, né? Reabertura do estádio do Náutico. Eu fiquei muito revoltado quando o meu Náutico saiu dos aflitos para ir para aquela ideia estapafúrdia de ir para a Arena, né? E quando, enfim, o Náutico voltou para os aflitos, a alegria foi muito grande. E eu fui lá para aquele jogo de abertura, enfrentando um time da Argentina, eu acho. E num determinado momento, o pessoal da torcida me segurou e me botou em cima da grade e disse: aí, tu é o agitador da torcida agora. Eu digo: gostei, que com muito massa. prazer. Né? E um bocado de gente filmou. E divulgaram na tentativa de me difamar. Eu gostaria de dizer que, por favor, desse jeito, me difamem mais e mais e mais. Distribuam essas imagens, porque em nada me incomodou. Eu não sou moralista, muito menos falso moralista, né? Tava assim, bastante animado, bastante embriagado. Inclusive, eu tava com uma garrafinha de uísque na mão. Tava num momento de felicidade, tava curtindo e não tenho do que me envergonhar daquilo, Sendo não. um bom torcedor, né? E sendo um bom torcedor, exatamente. Agora, a pergunta que não quer calar. O Náutico ganhou esse jogo? Ganhou. Olha aí, Mas era ó. amistoso. Valeu a pena. Mas era amistoso. Valeu a pena a festa, com certeza. Foi. Eu já fui no estádio, mas eu não curti muito, não. É que eu não... Qual é teu Que time? balança. Eu, assim, eu não tenho um time, mas o meu marido, ele é muito louco pelo Santa Cruz. Então você vai ser Santa Cruz. Aí ele fica, né, nos meus filhos de 4, 7 anos. Sou Santa Cruz, sou Santa Cruz. Inclusive, eu até fiz um vídeo quando a gente foi no estádio. Porque meu marido, o primeiro jogo que ele tava me levando os filhos, ele cheio de orgulho, minha gente, o olho dele brilhando. E ele, que ele é filmmaker, ele fez um vídeo pra mostrar, né, como é que foi o primeiro jogo dos meninos, o meu. Que por sinal o Santa perdeu. Foi uma vergonha. No meio A lágrima do jogo, desceu. no meio do Não ria, jogo, não, eu tô vendo. ele arretado lá, os meninos com sono, com fome, arretado também, e ele lá, arretado com o time dele, fazendo uma vergonha em Santa Foi Cruz. triste. Foi. Ele se sentiu... Aí eu peguei as imagens que ele fez, né, pra fazer o vídeo dele, e fiz um vídeo pra mim. Sacanagem. Foi. Menina, esse vídeo foi um sucesso, assim, Foi. internamente, né? Menos pra ele. Menos pra ele. Olha, a gente mora no Janga, e a gente andava no Janga, né? O pessoal reconhecia ele. Caramba, Foi. virou meme. Foi. Na padaria, o pessoal... Tu é o torcedor do Santa Cruz que foi pro estádio com a gente? E ele sempre botava a blusa do time nos meninos. Então, quando saía ele com a blusa e os meninos com a blusa, aí que o pessoal falava. Foi uma onda. Mas ele chorou? Ele não chorou na frente dos filhos, né? Pra não ser... Mas tem filmagem dele chorando? Não, tem filmagem, assim, dele muito triste, ele arretado, ele com raiva. Mas foi sensacional, viu? Eu me diverti bastante. Quando eu comecei a perceber que ele tava pegando ar, aí que eu fiquei... Aí foi que tu se animou. Foi, eu me animei. Aí Aí eu comecei já a tive minhas gravar. tristezas também, eu presenciei a Batalha dos Aflitos, que o Náutico estava garantido de ir para a primeira divisão e conseguiu a façanha de perder para o Grêmio. Ixi. O Grêmio com 7 jogadores, o Náutico perdeu um pênalti, na jogada do pênalti, 4 jogadores do Grêmio foram expulsos, o Náutico perdeu o pênalti e depois com 11 contra 7, Ixi. ainda conseguiu um contra-ataque do Grêmio fazer o gol que precisava para o Grêmio subir e o Náutico não subir. E ainda por cima ainda prejudicou o Santa, porque se o Náutico ganhasse, o Santa seria campeão da Série B. Olha aí. Aí acabou que o campeão foi o Grêmio. E também presenciei a derrota do Náutico para o Santa em 1993, vocês não eram nascidas, mas em 93 o Náutico também estava praticamente campeão, a gente já estava gritando na torcida, Deus Santa, Deus Santa, e o Náutico jogava pelo empate, e o Santa no finalzinho do jogo empatou, depois virou, ao virar o jogo ainda foi para a prorrogação, vê como era, o Náutico poderia perder e depois ia para a prorrogação, mas o Náutico conseguiu sofrer a virada. Também teve um jogo. O melhor jogador do Santa tinha sido expulso, que era o Washington. Eita. E o Santa ainda foi campeão naquele ano também. Então eu já vi o Náutico dar muita tristeza também. Mas tem esse lance, né? Faz parte.
faz parte. Na Eu já alegria fui e na pra tristeza. alguns jogos eu sou rubro-negra. E Acho que temos aqui uma... Isso. A gente tá bem representado, o trio de ferro aqui. Diversidade. Mas não sei se tu percebeu, Renata, a que tá mais rindo é ela, né? Eu não sei por quê. É o momento. Curta o A momento. felicidade né? está no ar. A gente tá dando exemplos aqui que o jogo vira, né? Campeã pernambucana. E bate uma bolinha, Sérgio, também? Jogo, não sou craque não, mas jogo uma bolinha. Principalmente quando tô mais disposto, quando eu não virei à noite, quando eu deixo para beber depois do jogo. Mas muitas vezes eu me aventurei a ir jogar bola de manhã, em fim de semana, quando eu já vim da birita. Ou quando eu estou mais preocupado com a birita do que com o jogo. Aí passo vergonha. Né? E como eu não enxergo também muito legal, quando é campo maiorzinho, aí às vezes eu me prejudico. Né? Já teve uma vez que eu fui matar uma bola que veio de longe e pela minha miopia, o meu pé ficou esperando a bola 1 milímetrozinho diferente do lugar, aí a bola bateu na ponta do pé e o pé rodou. Eita, que dor. Meu Aí o pé Deus. virou uma bola. Eu passei alguns dias sem andar direito. Nossa. Mas gosto de jogar bola. Mas de esporte, assim, você tem algum preferido? Futebol. 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 Apaixonado, hein? Pelo Náutico. Apaixonado pelo Náutico. E essa paixão do Náutico veio de quem? Do meu pai e de minha mãe, né? Por coincidência, nem sempre é possível você ter pai e mãe torcendo pelo mesmo time. Principalmente quando o time é um Náutico, né? E assim... Ele deu uma... Não, Coitado. né? É a menor, Pareceu dos um três, eu acho que é a menor torcida, né? Eu sei que muitas vezes eu tô em show, aí a gente faz aquela brincadeira. Cadê a torcida do fulano? Cadê a torcida do Beltrano? Aí sempre faz primeiro a torcida do Náutico. Quando fazem, né? Porque tem ambiente que o cara nem faz. Cadê a torcida do Oh, Náutico? rapaz. Pergunta, cadê a torcida do Santa? Cadê a torcida do Sport? Né? Eu já vi muito parque de diversão que tem aquela roletazinha, aí tem os escudos do time, só tem Sport e Santa, Sport e Santa. Eu olho assim e digo, poxa, e o Náutico não existe não, é? É bronca, né? Mas aí eu pergunto, cadê a torcida do Náutico? O pessoal, "Ei." Oh! Cadê a torcida do Santa? Turma, "Ei!" E a torcida do Sport? "Ei!" Eu digo, Eita, "Meu Deus", né? Do esporte Eu não sei se é a barulho. maior, mas é a mais barulhenta. Isso. Né? E a torcida do Náutico é menorzinha. Por um acaso, meu pai e minha mãe... meu pai falecido era náutico, minha mãe é náutico. Na minha família, todo mundo é náutico. E assim, todo mundo náutico, é muito náutico mesmo na família. Você foi em casa, o ar-condicionado é adesivado do Náutico. Nossa. O banheiro, os tapetes, o Apaixonados vaso, é mesmo, tudo né? náutico. Sim. A sandália do náutico, roupa do náutico. Todo canto é coisa do náutico em Mas eu casa. acho que vem muito disso mesmo, né? Pai e mãe, desde pequeno, né? Meu marido foi assim Levaram também. um cookie para me visitar em casa. Olha! Assim, a gente em casa realmente é bem, bem apaixonado pelo Náutico. Ai, que massa. Nani, não fuja não, viu? É a sua vez do Eu Nunca. Vamos embora. A minha pergunta é sobre fofoca, hein? Vamos lá. Eu nunca falei mal de alguém e a pessoa tava perto. Vou levar Oxe. 2. Muito. A pessoa tava atrás de mim, Ixi, meu Ah, Deus. mas sem saber? sem saber. Não, sem saber não. Eu faço sabendo. Faço sabendo, vendo a tu já pessoa. falou no Eu começo. faço sabendo. Já E como olhando pra pessoa e falando. Já olhando pra pessoa, aproveitando que a pessoa tá aqui, pra ver se a pessoa fica com raiva. E a pessoa olha assim, tipo, eu não consigo ficar com raiva. Ah, isso. Que bom, né? Eu acho que quando é na cara a pessoa até releva, né? Poxa, mas esse então, negócio de estar uma pessoa atrás é fogo. Foi assim, foi, Nani? Mas não foi tão grave não, sabe? Eu tava falando da pessoa, ela tava atrás de mim, mas aí eu Caramba. Já aconteceu tava isso falando comigo de tu também. agorinha. Eu sei, eu vi! A gente- Eu sei, eu Você vi! dá um migué, né? Uma vez também, uma chamada aqui, eu falando com a pessoa, aí eu esqueci de desligar. Aí fiquei falando da situação que Cara. foi. Mas também sacanagem, outra pessoa não precisa ficar parada esperando, né? É, né? Depois a gente diz tchau pra desligar. Oh, meu Deus. Mas acontece essas coisas. Agora é minha vez, né? Eu nunca... Deixa eu ver. Eita. Eu nunca... É porque eu fiquei gravando aquele, sabe? O meu primeiro. Eu nunca... Senti desapego por ninguém. Falando até uma musiquinha aqui. Eu nunca bebi até cair. Essa vale? Vale, né? Olha aí, ó. Se bebeu, tem história.
Oxe, ainda filmaram? Eita. Olha, Os ele não vai... amigos, né? Não, em casa mesmo. Ah, Em casa mesmo. Cheguei, a festa foi boa, né? Reencontrando amigos de 10, 20 anos atrás. Cheguei em casa e achei o chão da cozinha maravilhoso. Eu não caí, mas você quis chegar Só mais se acomodou. perto. o chão me chamou e disse: Oi, Entendi. Sérgio, tudo bom? Vem pra cá, cara. Vem cá, desce aí, pô. Aí pronto, eu desci. Acho que dei umas Entendo. rodadazinhas no chão pra um lado. Pra ficar um e efeito pro bonito outro, no vídeo, pra curtir né? mais aquele chão maravilhoso, eram as pedras bonitas no chão. Aí o pessoal me filmou. No outro dia chegou e disse: Olha, isso Amigo aqui- é bronca, né? É. Amigo é bronca. Eu nunca cheguei a beber até cair, não. também Mas já não. fiquei assim, bem. Eu quero bem imagens. mal. Eu Bem quero mal. imagens. E... É porque eu sou muito controlada, na verdade. Quando eu sinto que eu já tô ficando. eu Aí sou dou uma meio segurada. enjoada. Eu não curto muito, assim, beber tanto água, qualquer coisa assim. Se eu fizer uma coisa com muito excesso, eu já não curto, não. Eu fico enjoada rápido. Aí eu nem tenho estrutura, assim, nem tenho costume de beber muito. Só bebo, assim, socialmente e tal. Muito bem. Você é uma pessoa que não bebe muito. Mas não é aquela pessoa que quando bebe se transforma numa outra pessoa e essa Não. outra pessoa bebe muito. Não sou assim, não sou. O pessoal, meus amigos brincam, né? Porque assim, eu sou muito fraca pra bebida. Então, tipo, Skol Beats. Se eu bebo um golinho e eu começo a rir, o pessoal já começa, você está bêbada. Acho que todo mundo é assim. aí Se eu você rir. Mas é porque Não. a bebida deixa a gente um pouquinho mais animado. A gente se sente. Sente uma liberdade maior, né? De A se minha, mostrar, fazer assim, algumas meu excesso é com comida. Tipo, me chame pra algum lugar. Eu tenho uma mesa de bebida e uma mesa de comida. Eu vou pra mesa de comida e eu como até me acabar. Comida tem álcool também, viu? Tem no trigo, né? Tem tudo. Toda comida tem álcool também. Mas eu adoro Aliás, o comer. álcool dizem até que a gente precisa beber porque o corpo precisa de álcool. Só que o álcool que a gente precisa já tá na comida. Mas aí um pouquinho mais também. Um Tá complemento valendo. ali. Um complementozinho. Um excessozinho, né? Agora é tua vez, Sérgio. Diz mais um. Dizer eu nunca é. Caramba. Acho que eu vou dizer uma coisa que, poxa. O que você já fez? Pode ser. Não, que todo mundo já fez, né? Eu nunca menti pra uma pessoa pra agradar. Eu já. Infelizmente. Foi por eu tô- educação. Por educação, Por mas educação. tá, então vamos fazer diferente, né? Eu nunca menti pra uma pessoa muito próxima minha, pessoa muito amiga, pra não nos agradar. Vocês também mentiram, também fizeram isso? Pra não desagradar. Eu acho que eu nunca fiz isso, não. Tu é dessas? Eu acho que já. Não, já. Nunca menti pra uma pessoa próxima Sim. pra não desagradar. Ai, com certeza, eu acho que sim. Não tô lembrando agora um caso, mas com certeza. Vocês sabem que estão perdendo a credibilidade perante os amigos mais próximos, né? Desculpa, mas eu não gente. tenho muita credibilidade Desculpa, entre meus gente. amigos. Meus amigos são Mas terríveis. às vezes a gente mente e não é. É por educação, assim. A gente não quer deixar a pessoa mal. Tem coisas que não precisam, né? Se vai deixar a pessoa mal, a gente dá uma. Não, tá tudo bem. Agora sim, eu falo muito, principalmente para as minhas amigas, o pessoal que trabalha comigo, assim, se eu tenho algum problema, assim, eu chego, eu falo pra pessoa, sabe? Eu gosto muito de explicar as coisas. E eu sempre tento, assim, falar o que precisa ser falado, mas a gente tem que ver as formas, né? Ponderar, né? É porque tem coisas que a gente gosta de uma pessoa. Então a gente acha que tem que dividir essa informação com aquela pessoa. E aí a gente divide na maior das boas intenções, de coração, e a verdade não é bem recebida. É. E acaba comprometendo a amizade ou a relação que a gente tem com aquela pessoa. Ontem, eu estava na reunião com o parceiro e chegou uma senhora, né, perto da gente e foi contar um detalhe da vida dela que o cunhado deu em cima dela. Né? E ela não contou para a irmã. Não contou para a irmã. Às vezes ela pode até conhecer bem a irmã, saberia que a irmã não iria acreditar e ia gerar, né, um transtorno muito grande. Eu Mas como é que a entendo. pessoa vai fazer essa avaliação, né? Porque assim, complicado. poxa, é irmã.
Ela podia estar revelando um podre do marido da irmã. Se o marido da irmã deu em cima dela, poxa, poderia estar dando em cima de um bocado de mulher por aí. Olha, abre o teu olho e vê se esse teu marido não sei o quê. Mas ela calculou. Mas eu vou dizer isso para minha irmã vai ficar do lado dele e vai ficar contra mim, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer essa avaliação. Falo ou não falo? Se não tem prova assim. Eu não teria coragem, não. Mas assim, eu tenho um amigo que chegou na casa do outro. Fulano, tudo bom? Olha, diz aí, Beltrano. Aí o cara fez, olha, que eu tava na festa ontem lá e vi a tua namorada beijando na boca do caba lá. Mas acho que homem, como né? é outra pessoa e também eram homem, amigos. Eu acho que homem tem essa facilidade, né? De chegar na cara assim. Eu acho que a mulher, ela acredita mais se você chega com provas. É Tem alguma desconfiada, mensagem, né? tem alguma cor, um print. Agora sim, se uma amiga minha chegasse pra falar isso, eu ia avaliar a situação, né? Ver, né, e tal. Eu não ia nem partir pra um lado nem pro outro. É porque essas coisas são muito delicadas, Oxe, né? a pessoa corre o risco de o jogo virar. Né? Você tá dizendo isso, mas na verdade é você que tava querendo. Pois é. Ou né? se não, a pessoa até descobre, né? Vai lá, briga com o marido e se separa, depois de um tempo volta. Isso. Aí você fica com a cara no Fica chão, com né? que situação, né? É. Se meteu na briga dos outros, né? Comprometeu 2 amizades e tá lá, o pessoal lá tudo agarrado. É verdade. Agora dizem que Recife e Olinda são as cidades mundiais da Gaia. É mesmo, é? Dizem. Poxa, rola dá para esse- explorar isso turisticamente. Dá. Conheça Recife e Olinda, as capitais da Gaia, É né? terrível, né? Que horror. As Deus. cidades que se acabam em Gaia. Ixi. Queria saber como é que a turma também faz essa avaliação, essa pesquisa, né? Um BGE, né? Já Pesquisa, pensou? porta em porta. Os fofoqueiros de plantão fazem isso. Se tiver uma rua com uma cadeira assim na calçada, pode perguntar à pessoa que senta na cadeira. E dizem até que, assim, você, na determinada rua, você indo, uma casa sim, outra não, tem corno. Ixi. E voltando Eu sei todas dessa sim. estatística. E voltando toda assim. Voltando todas Todo sim. mundo Ixi. tá Mas é, enquadrado. quem nunca levou uma gaia na vida? Rapaz. Eita, é o que nunca, Quem já levou uma é o gaia? que nunca é. Mas Então a minha próxima mas se a pergunta vai pessoa- ser essa. se a pessoa sabe, não vale mais como. Né? Eu tenho um amigo, esse negócio, já que a gente tá falando de gaia com assunto. Olha, Nossa. a gente já falou de obrada. Ixi, meu Não Deus, foi? desculpa, mãe. Que honra pra mim estar estreando nas duas, tratando de assuntos tão importantes para nossa sociedade, como por exemplo, cagar na rua, né? E agora Gaia, né? Mas eu tenho um amigo que diz o seguinte: a questão do corno não depende muito dele ter ou não ter sido traído, né, pela companheira ou pelo companheiro, mas é o comportamento. Tem o comportamento do corno. E vamos analisar essa situação. Segundo esse meu amigo, e eu concordo com ele, né? É um comportamento excessivamente ciumento, né? Um amigo meu chegou e disse assim: olha, Sérgio, fulano aqui, ó, descobriu uma gaia, pegou no celular da mulher, não sei o que lá. Eu digo, quem mandou ele pegar no celular da mulher? O celular é dele. Não, o que é que ele tinha que fazer? Procurou, achou. Tá entendendo? Mais ou menos. Olha, quando a pessoa está alucinada por isso, está muito preocupado com isso, às vezes enxerga até onde não tem. Sim, isso E é também está fato. tão alucinado que não enxerga o que tem. Uhum. Tá entendendo? Então, assim, é o comportamento mesmo. Tem uma música que é caia, caia, caia por cima de mim. É um forrozinho, Aham. né? É como se o cara estivesse cantando a música trocando só uma letra. Gaia, Gaia, Gaia por cima de mim. Como ele tá chamando a Gaia, vem Gaia, vem Gaia, vem Gaia. Então, muda o comportamento. Não tem o comportamento de corno Entendi. ou de corna, né? Mas não ter o comportamento nem de corno nem de corna é um passo para não ser. Agora, ter o comportamento de é pedir para ser. Eu acho assim. Não Olha que eu aí, ó. seja. Uma lição. Não que eu seja um grande teórico do assunto. É o ciúme. Mas Aí eu acho que é procura, A cobrança em excesso. É isso mesmo. A pessoa, de repente, diz assim, ó, já que eu tô levando a fama, eu vou deitar na cama. Né? Aham. E ainda tem outra coisa. Quem disso usa, disso cuida. Quem tem a consciência limpa, Aham. não fica muito desconfiado, não. Mas quem é desconfiado demais é porque deve, aí tira os outros por si mesmo. Eu penso que pode ser assim também. É verdade. Né? Se eu faço, Os outros vão fazer também. É bronca. Né?
Menino, uma aula aqui, viu? Aula de Aula Gaia. da Gaia. Né? Sigam-me para mais dicas. Dá o teu arroba, Sérgio. @ Sérgio Dionísio Leite. Pronto. Tem esse leitezinho aí no final. Dionísio com Z. Ai, que ótimo. Tô adorando a nossa conversa. Queria fazer mais umas perguntas, né, Nani, pra ele. Vamos. A gente tem um outro quadro também, mas a gente vai deixar pra depois, tá? Eu queria saber se você recebe, você tinha até falou, né, que recebe algumas críticas, né? O pessoal falou do seu relógio. Mas fora esse lance da sua aparência, o pessoal fala mais de alguma coisa? Ah, fala muito, graças a Deus, né? Porque é importante, né? É Hater, importante né? esse É retorno. importante ter É. hater. Tem pessoas que patrulham muito ideologia, né? Sim. E interessante que patrulham dos dois lados, né? Então, tem gente de esquerda que me acusa de ser de direita e tem gente de direita que me acusa de ser de esquerda, né? Porque as pessoas querem ser contempladas em cada comentário. Querem que algumas pessoas querem que o comentário que algum jornalista vá fazer reproduza exatamente o pensamento daquela pessoa. Isso nunca vai acontecer, obviamente, porque a gente não vai poder contemplar o pensamento específico de cada uma das pessoas que estão nos acompanhando, mas o que me deixa feliz é que a maioria das pessoas que muitas vezes se revolta com alguma opinião que eu venha dar, continuam acompanhando. Olha. É como se elas não concordassem, mas aceitassem que é um direito meu, né? Aham. E de alguma forma, por algum motivo, me dão crédito para continuar acompanhando o meu trabalho, mesmo que não se sinta contemplado com tudo que eu digo. Que Até massa. porque, assim, a opinião pessoal é sua opinião pessoal. Não vai interferir no seu profissionalismo, né? É, no É, fato eu apresentado. Eu tento fazer com que isso não interfira, né? Eu não alego ser imparcial, né? Porque eu acho que seria um cinismo de minha parte. Eu acho que ninguém consegue ser imparcial. A gente, Com certeza. ainda que involuntariamente, quando a gente constrói uma frase, quando a gente faz uma opção de argumentar de alguma... construir o nosso argumento de alguma forma, é óbvio que a pessoalidade, né, a subjetividade da gente vai entrar Uhum, com ali, certeza. né? Imparcial mesmo a gente não vai ser. Mas a gente tenta na medida do possível, ser o mais correto. E explanar o fato, né? Porque o mais Uhum. importante é o que está acontecendo, o que realmente acontece. Mas às vezes se pede que a gente tenha uma opinião, sabe, Renata? Ah, mas a internet pede, né? É. Acho que o pessoal hoje em dia, ele sempre pede esse posicionamento, né? Você, quando não se posiciona, você é taxado, né? Como uma pessoa em cima do muro. Enfim, de várias coisas. E assim, a apresentação de programa, né, que é algo que eu venho fazendo há, sei lá, acho que 2005, 2006, a gente tá em 2023, né? Isso. Poxa, faz um tempão. Quase 20 anos, né? Porque eu, quando eu analiso a minha carreira profissional, eu considero tudo que eu fiz e que não se resume a apresentar o programa. Mas apresentar o programa do estilo que eu apresento, aí tem o espaço que é o espaço da opinião, né? Que é uma função de âncora. Uhum. Né? E se espera que o âncora, eventualmente, ou quase sempre, opine a respeito de alguns fatos. E aí eu dou minha opinião, mas, poxa, para mim fica tão claro que é simplesmente uma opinião de uma pessoa que não está pretendendo ser a dona da verdade, né? Uhum. Existem colegas apresentadores de nível nacional, né, que eu respeito, mas que tem algo que eu considero um defeito muito grave, de usar um jargãozinho, tipo, falar especificamente da Atena, e alguns outros também têm essa mania de falar e dizer assim, essa que é a grande verdade. É porque é preciso fazer isso, fazer aquilo. Essa que é a grande verdade. Que o caminho Quer dizer, é ele esse, dá uma sei lá. opinião e eu veja que não é a verdade. Ele diz assim, olha o que eu estou dizendo, a minha opinião é a boa, é a verdadeira. Ele diz assim, essa que é a grande verdade. Veja, a verdade, a pessoa pretender ser o dono da verdade já é muita ousadia. Mas não é qualquer verdade, é a grande verdade. A expressão é um vício de linguagem. Né? É um vício de linguagem. Essa que é a grande verdade, pô, né? Mas eu acho que é muito arrogante se ir para uma televisão, dar uma opinião e arrematar essa opinião com essa frase, né, prepotente, de dizer assim, essa que é a grande verdade. Eu sei que a opinião que eu estou dando pode ser uma opinião
que eu não daria 6 meses atrás ou daqui a 6 meses. Então, como é que eu posso dizer que ela é a grande verdade? É o que eu estou achando no momento. Né? Eu reconheço que a minha opinião é só o que eu estou achando no momento. Concordo. Agora, eu sei que eu tenho um bom embasamento, viu, Nani e Renata? Sem falsa modéstia, né? Eu só opino sobre coisas que eu considero que eu tenho um conhecimento razoável. Né? E eu acho que a minha opinião, apesar de eu reconhecer que ela pode não ser a verdade, muito menos a grande verdade, mas eu acho que não é uma opinião para se jogar fora, não. Porque quando eu dou uma opinião sobre alguma coisa, é porque eu considero que eu tenho um mínimo de conhecimento para aquilo e porque eu acho que a minha opinião pode ajudar a sociedade a construir alguma solução, alguma coisa para alguma coisa importante. E até entender mais sobre o assunto, né? Isso. E até provocar uma resposta, uma reação de alguém que pode ajudar a reformar a minha opinião algum dia. É verdade. É muito interessante isso. E eu fico feliz de saber que as pessoas às vezes vão falar com você, né? Que discorda, mas que continua assistindo o teu programa. Porque na Isso, eu realidade também é fico isso, muito né? feliz, Renata, muito. O pessoal, às vezes a gente vê tanta coisa na internet, principalmente sobre opiniões, cada um com a sua, mas esse respeito precisa acontecer, né? As pessoas precisam aprender a se respeitar, a respeitar a opinião dos outros. Algumas especialmente, rapaz, porque difícil, a né? cultura hater meu Deus do céu. E assim, algumas, poxa, aí eu vou na praia de Rio Doce. Aí eu chego, aí vou para lá, para perto do Janga, aí tem uma obra de arte lá de Billy de Olinda e Ricardo, 2 artistas, e é uma embarcação com uma imagem que me parece a imagem de Iemanjá. Se eu tirar uma foto, eu fiz isso 2 vezes, eu fiz a primeira, teve um efeito, eu fiz a segunda só para ver se o pessoal ia ter a mesma reação. Rapaz, aí eu tiro a foto e posto, aí vem uma chuva de donos da verdade para dizer que eu estou cometendo o maior pecado do mundo porque eu estou tirando uma foto perto de uma figura que pode ser de Iemanjá, né? Pessoas que se consideram donas do direito sobre a fé de todas as outras, né? E são pessoas que, sinceramente, não têm nenhum pingo da fé que alegam ter, né? Só tem ódio no coração, só tem inveja, só tem gosto ruim para botar. Aí vai na rede social para esculhambar o caba, para dizer que o caba tá errado porque tirou uma foto. É muita falta do que fazer. Pronto, falta do que fazer, velho. Meu Deus do céu. Ou falta do que fazer, ou assim, tem até o que fazer, mas a pessoa tão tapada, tão ignorante, tão imbecil, né, que assim não consegue enxergar o que tem para fazer e, em vez de fazer o que tem de fazer, vai fazer besteira, né, para não usar outra palavra. Né? Vai usar a rede social. Não respeita nem a própria religião. Não respeita nem a própria religião, Nani. Exatamente. É bronca, mas tem, né? Infelizmente tem gente assim. Já que a gente tá falando dessa questão de crítica, como é que você lida, assim? Como é seu pensamento em relação a essas críticas? As críticas eu recebo muito bem, gosto muito, preciso delas. Né? Nós precisamos delas. Então, e até agradeço muito, né, quando eu recebo críticas, principalmente quando são críticas próprias. Né? Quando a pessoa está feito uma Maria vai com as outras, né? Reproduzindo, tem gente que copia e cola, né? Que gente que foi mobilizada, né? Aí eu acho, para mim não influi nem contribui e também não afeta. Não é nada, era melhor ter ficado calado. Mas tem gente que faz isso, sabe? Um determinado segmento ou alguém que quer aparecer perante algum determinado segmento para ter um ganho político às vezes, aí diz assim, olha, temos um inimigo, né? O inimigo é Renata. Vamos todo mundo agora se juntar para reclamar de Renata, porque Renata falou que esse verde é azul, né? E a gente é da turma do verde, não pode dizer que o verde é azul, então é pau. E poxa, eu gosto de Sérgio, porque Sérgio está aqui me liderando nessa cruzada contra a Renata, que é importante. E aí, quando Sérgio for candidato, eu vou votar nele, né? Que é isso que a pessoa quer. Na verdade, crescer em cima de uma crítica a outra pessoa. Exatamente. Aí os outros estão fazendo aquela crítica que, se eu questionar a crítica da pessoa para poder entender a crítica, a pessoa não vai saber desenvolver. Então não vai servir para mim. Mas se é uma crítica que você enxergou, você desenvolveu aquele raciocínio e traz para mim,
Eu digo, poxa, Renata, é mesmo? Como é que é? Me explica direitinho aí, o que é que tem de errado nisso? Como é que é isso? Então, vai me ajudar. Aham. Tá E a entendendo? pessoa vai saber desenvolver e tanto entender por que isso em você, pra entender a opinião dela, né? E Tanto aí ela dá vai poder entender, eu vou poder me justificar perante ela, Isso. como eu posso entender se a crítica dela tem algum fundamento, ou assim, eu Exatamente. posso até não concordar com a crítica dela, mas eu posso entender que outras pessoas podem estar tendo a mesma visão que ela, né? Então, para mim, vai ajudar. Uma crítica real, né, que nasceu da cabeça daquela pessoa, me ajuda. Mas crítica de rebanho De não ajuda ódio. muito, não ajuda Mas muito. você chega a responder, a falar. Aí eu procuro, por exemplo, quando é de rebanho, é muita gente, né? E eles fazem assim, vá lá no direct dele, Tu já ou vá recebeu lá na alguma publicação. coisa assim, Sérgio, nesse sentido? Já. Meu Deus. Já. Normalmente, Renata, as coisas que fazem para tentar atacar alguém e que mobilizam um rebanho para atacar alguém, normalmente o resultado que dá é a promoção dessa pessoa, Uhum. né? E assim, é por isso que a gente fala a questão da burrice, né? Da imbecilidade, que parecem termos fortes e agressivos, mas é porque, de fato, poxa, será que as pessoas não percebem que estão sendo utilizadas, né? A gente tem muitas figuras aí que mereciam ter sido ignoradas e que não foram. Foram alvo de campanhas de ataque. E essas campanhas de ataque mais promoveram a pessoa que estava sendo atacada do que a atingiram, né? Então, eu já fui, eventualmente, alvo de campanhas de ataque. Eu fiz uma referência aqui agora ao dia da inauguração do Náutico, né? Em que eu subi na grade e fiquei agitando a torcida, né? E teve gente que achou que aquilo ali era uma boa oportunidade, né? Por outros ressentimentos que tinham de mim, por mim, e essa era uma boa oportunidade de atacá-lo, né? Tá vendo aí o Sérgio, né? Ele não pensa assim, assim, assado, que era o motivo da pessoa ter raiva de mim, uma coisa que não tinha nada a ver com futebol, Ixi. né? Ele não pensa assim, assim, assado, né? Mas veja aí o que ele está fazendo. Ele está apoiando torcida. Tentando Torcida que reverter briga uma tanto, né? situação. Veja, eu não estava no meio da rua, numa briga de torcida. Eu estava Criando dentro uma do narrativa estádio. por cima. Eu estava numa arquibancada de futebol, animando a minha torcida, né, a torcida da qual eu faço parte, né? Mas a pessoa achou que era uma boa oportunidade de pegar aquele vídeo, impulsionar no WhatsApp. Eu nunca fui tão visto, tanta gente que não me conhecia, que nunca tinha ouvido falar de mim, passou a ouvir falar. E as pessoas mandavam, esse é fulano de tal. E o resultado, óbvio, né? Foi que aumentou minha audiência na TV, aumentou o número de seguidores nas redes sociais. Recentemente teve um protesto de uma categoria que eu reconheci a importância do projeto e a reivindicação da categoria, mas argumentei que o formato do protesto, na minha opinião, não era adequado, né? E gente que queria se promover em cima daquela categoria orquestrou também uma campanha contra mim para irem fazer comentários negativos nas minhas publicações e também para me atingirem em direct. E o resultado também é óbvio, né? Aumentou o engajamento, eram Muito centenas de obrigada. novos seguidores por dia. Então, gente, por favor, querem me atacar desse jeito, me ataquem, né? Ataques desse jeito serão bem-vindos. Trouxe um resultado bom, não foi? E Sérgio, no dia a dia passa muito, você faz, né? E passa muitas notícias ruins que acontecem, homicídio, sequestro. Existe alguma história que te marcou até hoje? Existe. Se bem que hoje em dia, né, o Nova Geral, que é o programa que eu apresento na TV Nova, às 9 da noite, faz 4 anos que eu estou apresentando o Nova Geral. No início ele era ao meio-dia, e agora está às 9 da noite. Era de meio-dia e tinha uma reprise às 9 da noite. Nós percebemos que às 9 da noite a reprise estava dando mais audiência do que a apresentação inédita. Então a TV resolveu botar o programa ao vivo às 9 da noite, né? Quer dizer, atender a demanda. O público queria naquele horário. E a reprise agora é às 7 da manhã. Mas desde que estava de meio-dia, já não era mais um programa policial que boa parte do público estava acostumado a me ver, né? Porque eu comecei substituindo J. Ferreira no programa Blitz na Cidade da TV Jornal. Depois fui para a Tribuna para ser repórter de J. Ferreira na Tribuna
J. Ferreira saiu e eu comecei a apresentar um programa na TV Tribuna, que era um Ronda Geral. Da TV Tribuna fui para a TV Jornal, apresentando outro programa que também era essencialmente de polícia, mas quando eu vim para a TV, depois voltei para a Tribuna e vim para a TV Nova. Quando eu vim para a TV Nova, aí não foi mais um programa policial, né? Então, eu acho que 10 a 15% das notícias tem alguma coisa a ver com polícia. O resto é geral. Né? É um telejornal convencional, mas ainda tem polícia e ainda tem a memória do que eu já fiz. E são muitas histórias, muitas bem tristes, bem pesadas, porque você imagina, eu trabalhava de madrugada na TV e de manhã na rádio, eram 2 editorias de polícia. Então eu estava acostumado a ir em local de homicídio e eu via parentes de pessoas que tinham sido assassinadas. Eu ia em local de acidente e eu via parentes de pessoas que tinham sido acidentadas. Eu ia numa delegacia de polícia e eu via parentes de pessoas que estavam sendo presas ou que foram vítimas. Então era só sofrimento, eu só conversava com pessoas que estavam em momentos muito tristes de suas vidas, né? E inclusive teve uma vez que eu fui para uma matéria em que quando eu cheguei, 2 colegas de jornal estavam saindo, eu perguntei a elas o que era que tinha acontecido, elas disseram assim, a gente vai dizer não, ó, conversa ali com aquela pessoa ali, porque elas estavam abaladas com a notícia. E eu fui conversar com a pessoa, era uma senhora que estava chorando muito, pedi uma cadeira, pedi para ela sentar, liguei o gravadorzinho que a gente usava na época e digo, o que foi que aconteceu? A mulher parou de chorar na hora, ficou bem sóbria e contou que o filho dela tinha cuspido no chão dentro do ônibus e foi repreendido pela cobradora. Então ele foi cuspir pela janela. O ônibus, numa rua estreita, passou ao lado de um poste que arrancou a cabeça do menino. Ai, meu Deus. E ela contou isso. Quando ela contou e a história terminou, teve um efeito semelhante ao que vocês tiveram agora. Eu fiquei chocado e não podia... Eu tinha que continuar com o meu trabalho. Como muitas vezes eu tive de continuar com o trabalho e coisas tristes que eu acho que não é nem bom a gente estar relembrando assim, mas que já aconteceram demais. Como já aconteceu também de eu chegar em lugar de homicídio e o parente está muito brabo, quase querendo dar na pessoa. Eu já vi muitos colegas chegar e dizer, olha, eu saí do local porque o povo estava brabo lá. Mas eu cinicamente ficava, tratava bem aquele parente, não ficava com raiva de ter sido maltratado, compreendia que aquela pessoa tinha acabado de perder um parente. A situação dela não é fácil. Né? E até antes de eu ir embora, aquela mesma pessoa que estava me tratando mal, acabou também compreendendo o meu lado e chegou perto de mim e deu uma entrevista, né, que eu precisava para fazer minha matéria, que o público precisava para entender a história. A gente, quando vai a um local de homicídio, a um local de acidente, é importante que as pessoas saibam, a imprensa não está indo ali para tripudiar de ninguém, não. Né? Nenhum jornalista está indo lá para pisar no pescoço de alguém que perdeu um parente ou que teve um parente que foi preso, não. A gente está indo lá porque aquela notícia é relevante, o público tem algum interesse por ela. É interessante, a notícia é relevante para a sociedade de uma forma geral e ela é relevante também para cada uma das pessoas que tem curiosidade, que tem interesse de saber daquilo ali. Olha que notícia policial, por exemplo, o Bandeira 2 de Gino César, né, que é a maior referência de jornalismo policial no Brasil, ele era considerado a coluna social do povão. Então você não estava com o seu rádio ligado no Bandeira 2, mas você ouvia o vizinho ouvindo o Bandeira 2 lá nas alturas. E era coluna social porque o povo queria saber, fulano que saiu de noite e não voltou ainda. De repente o nome dele vai aparecer lá, né? Fulano de santo, de tanto, 20 e tantos anos, tal profissão, foi atropelado, não sei o que lá, ou foi baleado, não sei o que lá, está no hospital da restauração, estado grave, né? Então, eu falei muito dessas coisas, passei por muitas situações difíceis, mas faz parte. Faz parte. E acho que tudo precisa ser informado, precisa ser falado, né? Porque a história, a gente aprende com ela, né? Isso. São vários casos que pessoas veem, assistem na televisão e que tomam para si como um exemplo, né? Do que não fazer, de como uma situação leva a outra. Então, a notícia precisa ser falada, né? E evita até que a informação seja passada de forma errada, né? O trabalho correto, né? Eu até acho que tem algumas coisas que não precisam ser noticiadas mesmo, não. Ou que não devam histórias ser muito pesadas, né? Não, algumas particularidades, por exemplo, sabe? Coisas que envolvem crianças. Sim. É uma notícia, mas as vidas estão ali, né?
E a gente tem, por exemplo, a gente tem um cuidado quando fala que uma criança ou uma adolescente foi vítima de estupro. Se não tivesse nenhum limite e que o valor principal é o da transparência, é o de informar, a gente diria, fulano de tal, 12 anos, foi estuprado pelo vizinho dele, na casa do vizinho que fica na rua tal, número tal, bairro tal. Aí essa criança, obviamente, se estivesse ainda morando lá, quando saísse para a rua, quando fosse na padaria, as pessoas iriam dizer, olha ali, ó, o menino que foi estuprado. Ixi. Né? Uhum. Então, Até olhar de indiferença, assim. para evitar isso, né, é por isso que a gente não, casos de estupro, a gente não publica nome, não publica... E, às vezes, disputa de pai e de mãe. Já teve um caso aqui de uma mãe que estava alegando que o filho havia sido sequestrado pelo pai e que o pai levou para um outro país. E gerou uma comoção no estado. E quando a notícia começou, eu dizia, poxa, gente, eu não posso dar essa notícia. É porque não ouviu o outro lado, né? Não só porque não ouvi o outro lado, é porque do jeito que a notícia está sendo dada, mostrando o rosto da mãe, e a mãe contando a história e fazendo o apelo, sei lá, e se a criança voltar? Aí todo mundo vai estar sabendo que aquela criança que estava sendo disputada, que passou por aquilo, e as pessoas, tem gente que não tem noção, não. Pergunta mesmo, se chegar na sorveteria, vai encostar na pessoa e vai dizer, ei, tu é aquele menino, né, que a mãe estava... Tu voltasse para tua mãe, como é que ficou? Mas, rapaz, tá entendendo? Aí, Sem noção. então, assim... É porque a curiosidade humana é bronca, né? A curiosidade é bronca e, às vezes, ela passa por cima da necessidade que a gente tem de ter um cuidado, principalmente quando fala com criança. Então, às vezes, colegas esquecem desse detalhe e trazem notícias que envolvem crianças sem o cuidado com a omissão. E dá para a notícia ser dada, poxa. Olha, aconteceu uma criança de 12 anos sofreu violência sexual por parte do vizinho, esse fato aconteceu em tal cidade, né? E pronto, a gente não precisa dizer nome da criança, não precisa dizer nome do pai, não precisa dizer nome da mãe, não precisa dizer rua, endereço, nada. Teve um caso, acho que alguns anos atrás, eu não me lembro bem, que sou muito ruim com data, de uma menina até em Jardim Atlântico, que ela acordou 5 horas da manhã, se arrumou, botou a bolsa e saiu. Aí as câmeras da portaria pegaram ela saindo 5 horas da manhã e no dia seguinte ela ainda não tinha voltado. Eu não sei se vocês lembram desse caso. Todo mundo compartilhando a foto dela, a família dela falando, uma coisa assim. Aí acharam a menina depois de 2 ou 3 dias numa outra cidade. Qual era a idade dela? Eu acho que ela tinha 12 anos, já era grandinha. Ficou bem famoso, assim, porque todo mundo estava compartilhando, pedindo para compartilhar. E foi aqui, pertinho, né? Jardim Atlântico, acho que foi ali na Nápoles, um dos condomínios ali. E a menina estava bem? A gente não sabe. Até hoje, às vezes, eu ouço alguns comentários do pessoal criticando que não teve uma conclusão pro povo. O povo quer saber o que aconteceu com a menina e ninguém fala. Pronto. É muito bom esse exemplo que você está dando aí. Eu acho que eu lembro da história. Eu acho que era importante compartilhar, porque era uma criança que estava desaparecida e os pais, que no caso eram os responsáveis por ela, se eu não estou enganado, a menina parece que o pai era adotivo. Eu não lembro da família, só lembro dela. Assim. Mas, assim, era o pai dela, certo? Era a mãe dela, que não sabiam onde ela estava e eles precisavam da ajuda, inclusive dos meios de comunicação, para localizá-la, certo? E depois que achou, acabou, se achou. Quem tiver com curiosidade, já disse isso no programa. Gente, o pessoal está pedindo para dizer onde é que ela estava. Não interessa. Não interessa, ela estava perdida. Ela foi achada. A gente só falou para prestar um serviço. Graças a Deus, o serviço serviu, a prestação de serviço serviu. Ela foi encontrada e agora babau. Acabou seu assunto, vamos partir para outra. Disse isso várias vezes, né? Agora, no caso de maior de idade, quando desaparece, aí eu tomo muito cuidado. Porque, rapaz, o que tem de vizinho que diz que está preocupado, que na verdade está com sacanagem. Eita. Tem um caso de uma moça que até o nome dela virou uma expressão, que eu não vou usar a expressão aqui para não dizer o nome da moça. Mas é como assim, o pessoal dissesse, eu vou dar uma renatada. Dar uma renatada. Quando eu vou dar uma renatada ou dar uma naneada? Com essa história, já lembrou porque a turma pegou o nome. Vou dar uma nananana, né? Que era o nome da moça.
Eu saí daqui e vou pro Rio Grande do Norte e vou passar lá um final de semana, vou ver uma história de amor. Ou vou curtir, ou vou, como o povo fala, vou quengar. Tá entendendo? A moça trabalhava bastante, estudava bastante, né? E morava numa escadaria, acho que lá para as bandas do Ibura. E saiu, depois de ter estudado pra caramba naquele dia, depois de ter trabalhado pra caramba, saiu de noite e as vizinhas, olha, botaram o olho. Pra onde é que fulana foi? Aí Sempre tem essas câmeras, né? Essas câmeras humanas, né? Essas câmeras de carne e osso. Essas câmeras de carne e osso conseguiram fazer chegar todos os veículos de comunicação que a moça tinha desaparecido. Quando eu recebi também, o povo diz que eu sou chato nas redações, porque eu sou muito desconfiado. E eu tinha um colega que dizia que eu tinha um cramunhão dentro de uma garrafa. O Cramunhão é um personagem da novela, acho que foi Paraíso, Zeca Diabo, né? Que primeiro era com Cadu Moliterno, que ele tinha um diabinho mesmo dentro de uma garrafa e que ele previa o futuro, né? Aí disseram, pô, Sérgio, tu tem um cramunhão dentro de uma garrafa? É porque eu desconfiava, eu dizia que aquilo podia ser aquilo e 2 dias depois aparecia que era aquilo mesmo. Mas aí, poxa, a moça tinha saído de 11 horas da noite. No outro dia de manhã, os vizinhos estavam perguntando para ela, eu digo, gente, quem foi que tá fazendo a campanha? Os amigos vizinhos. E a família? Não, a família não. Então, gente, quem tem que procurar é a família. Mas que a família não está interessada. Eu digo, gente, vê aí esse negócio direitinho. Esse vizinho, até porque eu tenho um amigo que ele já chegou arretado lá na televisão, porque a gente tinha botado a foto dele, depois ele virou meu amigo. Mas tinha botado a foto do homem, ele como estava desaparecido, o cara apareceu, chegou lá e disse, quem disse que eu estou desaparecido? Eu estou desaparecido, não. Eu estou vivo, estou bem. Não, mas porque trouxeram a sua foto. Quem foi que trouxe minha foto? Não era parente, não era nada. Entendeu? Então, eu sempre gostei de ter no programa um quadro dos desaparecidos. Qualquer família que tiver alguém desaparecido que queira encontrar, pode nos procurar que a gente vai divulgar. É ótimo. Agora, de preferência, família mesmo. Uhum. Família, porque às vezes chega um vizinho com a foto porque o cara está devendo, ele quer saber onde é que o seu devedor está. Ou às vezes, como o caso da menina que virou uma expressão, ela estava em outro estado. Ela foi curtir, sabe se ela foi com algum colega de trabalho, se foi com o chefe, se foi com o professor, se foi... Não interessa para ninguém isso, né? Mas o povo conseguiu travestir de uma linda, bem intencionada campanha de achar um desaparecido, o que era, na verdade, um enxerimento na vida alheia. Ai, meu Deus, né? eu tô Acontece demais. chocada com isso. A que nível chega a fofoca? Chega demais. E travestido de boa intenção. Travestido de boa intenção. A gente tá preocupado com ela. Eu já tive caso de pessoas de pedir pra gente fazer reportagem, pra fazer campanha por fulana que tá precisando disso, precisando daquilo. E quando procura a família não tem interesse nenhum naquela história. Então por que que E o que mais tem, né? Gente preocupada com o tratamento que está sendo dado a um idoso. Olhe, minha tia está sendo muito maltratada. Minha tia é idosa, está sendo muito maltratada. Aí eu digo, e assim, eu gostaria de cuidar da minha tia. Sim, mas a sua tia tem um cartão de benefício? Tem. Você aceita cuidar dela independente? Não, quero sem um cartão. Sem o cartão, não. Ai, a pessoa está com pena do cartão, não está com pena do parente. Aquele interesse por trás. Ou seja, o interesse de difamar, né? Porque no caso da moça que você lembrou da história, né? O interesse era difamar a moça. Ela aqui não paga de trabalhadora e de estudiosa, ele vai provar para todo mundo que ela é muito uma quenga, né? Meu Deus, ou o interesse de encontrar o devedor, né? Ou o interesse mesmo de provocar, mesmo de expor alguém. Aliás, essa coisa da exposição é o novo tribunal, né? Só que é um tribunal histérico, né? Não é um tribunal organizado. Hoje em dia as pessoas não estão interessadas. Você me roubou, mas eu não estou interessado em ir numa delegacia de polícia registrar uma queixa ou representar contra você, né? Eu estou mais interessado em pegar a sua foto, fazer uma postagem e dizer assim, olha, essa pessoa é uma ladra, não confie nela, né? E não estou nem interessado se depois você vai me processar porque eu lhe difamei, porque eu sou tão raso no meu raciocínio que eu quero usar a internet como um tribunal onde eu sou tudo. Eu sou promotor, eu sou juiz, eu sou conselho de sentença, eu sou tudo. E o pessoal tem que ter muito cuidado com isso, né? É verdade. É bronca. A gente tem um último quadro para te apresentar.
Eu acho que você vai gostar. Ou pelo menos a gente espera que goste. Quer explicar pra ele, Nani, antes da gente rodar a vinheta? Ai, o quadro... É melhor você explicar, vá. Deixa eu usar o termo correto aqui, sim? É o seguinte, a gente vai mostrar umas fotos pra você de algumas pessoas do seu cotidiano, da sua vida, que passaram por você em alguma situação, em algum momento, sim. Tem umas Vai ser fotos- tipo, vai ser tipo tenho- tira o chapéu, é? Eita. Só Caramba. que Mas mais, tem um nome mais... mais pernambucano. Isso. Posso? Pode falar? Posso? Pode, com certeza. A gente vai mostrar algumas pessoas aqui e a gente quer saber se a pessoa é fuleira ou comparsa. Eita, Nesses fuleiro ou termos. comparsa, massa, Isso, massa. certo? Mas antes de começar, a gente vai rodar a vinheta, tá certo? Roda aí. Fuleiro ou comparsa? As Essa minhas. vinheta Até ficou Michael muito Jackson boa. apareceu ali. Uma voz é minha aí. Vamos começar pela primeira pessoa. Vamos lá. Pode ser Tô sincero, hein? nervoso, viu? Ah, meu parça, Marco Silva. Gente boa, das antigas. É fuleiro ou comparsa? É comparsa, com certeza. Grande Marquinhos, né? Inclusive tem uma vinheta que fizeram. Eu gostava muito de vinheta de rádio. Gosto muito de rádio, sou apaixonado por rádio. E eu trabalhei com J. Ferreira na Rádio Olinda. E foi lá que J. Ferreira encomendou aquela musiquinha que fala Sérgio Dionísio, aquela coisinha assim, sabe? Aí eu só tive uma que fizeram com o meu nome, foi com J. Ferreira. Aí tava lá na Rádio Olinda. Eu saí da Rádio Olinda e depois de muitos anos, Marco Silva achou e olha, Serginho. Aí mandou para mim pelo e-mail, né? E a gente conversa muito, um grande comparsa mesmo. Quero ver se vocês vão achar um fuleiro aí para eu falar, viu? Será? É. Segunda pessoa. Eita, essa. Ó, bota com K e com Y no final. Opa, desculpa É, aí, viu, Karine? Karine é modelo, Hã? Karine é modelo, é? muito Vocês boa. acham? Essa foto tá um espetáculo, viu? Eu também acho ela muito bonita. Comparsa, óbvio, né? De vida, né? De É, vida. com Oh, certeza. rapaz. E linda ela. Obrigado, gente. A terceira pessoa. Esse eu acho que vai rolar uma treta, viu? Ui. Eita. Eita, não é fuleiro, mas também não é comparsa. Eita. Não é um comparsa, ele é um Tá imparcial. grande colega, E assim, eu até poderia dizer, porque ele deu uma ajuda muito grande pra gente, que ele passou pela TV Nova, né? E a passagem dele pela TV Nova promoveu muito a TV Nova, ajudou muito a mim, né? Muita gente aprendeu muito com ele, mas eu não tenho muito contato com ele, né? Uhum. Então, assim, para usar o termo comparsa, é como se fosse uma pessoa, né? com Um quem amigo íntimo, eu, né? um amigo íntimo, e aí eu estaria sendo falso, né? Mas também eu não posso dizer que ele é um fuleiro, não. Não posso. Mas é amor. Pode colocar outra pessoa. A gente tá sendo muito bonzinho, viu? Com você. Eu quero ver um fuleiro. Ah, esse aí. Lembra do dia que eu falei aqui que eu deitei na cozinha? Sim. Né? Sim. Eu tava bebendo com ele. Olha Tava aí. bebendo com ele. E faz um tempão. E outra coisa, né? As pessoas conhecem, né, Hugo Esteves de décadas na bancada do NE2, né? Na Globo, né? Conhece ele agora com o Talk Hugo, que Aham. vai ao ar na TV Nova. Mas precisam conhecer também o Hugo Esteves ser humano, que é sensacional, né? E antigamente ele fazia um esforço danado às vezes para ser considerado chato, mas não conseguia convencer ninguém, né? E ele é um excelente pai, um excelente amigo, excelente colega de trabalho, né? Show de bola, Hugão. Quero ver quando é que vocês vão arranjar um fuleiro aí, pelo amor de Deus. Eita. Deixa eu ligar aqui pra Júnior. Pode colocar o próximo. Eita, Bianca! Além de comparsa, né? Poxa, vocês também estão pegando Foi, muito leve foi. mesmo, muito leve. A gente Ela foi- é uma referência, eu também, quando entrei na Rádio Jornal, ela ainda era da TV Jornal, ela era repórter da TV Jornal. Tem gente que hoje em dia, né,
com menos idade do que eu, nem lembra, né, que um dia ela já foi da TV Jornal, mas ela aquilo que a gente fala de não ser personagem, né? Ela é De muito ser real. exatamente aquilo, E cabe é uma perfeitamente coisa que eu acho nela. vocês dois muito parecidos, a simplicidade. Minha esposa diz isso também. Minha esposa diz isso. É E assim, maravilhosa. eu poderia passar a manhã todinha só ouvindo Bianca conversar com as pessoas. E acho que a maioria dos pernambucanos também, né? A Sim. gente poderia passar a manhã todinha só ouvindo Bianca conversar. E assim, me arrepia e me orgulha muito essa comparação que você acabou de fazer, Nani. Porque, como eu te falei, eu ouvi a de Karine dizer isso. Poxa, quando eu vejo ela, eu lembro de tu. Eu queria ver vocês dois juntos. Ela fala assim, eu queria ver vocês dois juntos. E eu dizia, poxa, é mesmo? E agora que tu estás falando também, aí fiquei muito feliz. Ganhei meu dia agora, viu? Ganhei meu dia de você dizer que Bianca parece comigo. Ela é Maravilhosa. comparsa, né? E assim, é uma referência mesmo para todos nós. São duas referências, grandes referências, inclusive para mim, como jornalista. Poxa, obrigado, também. Nani. Obrigado mesmo, viu? É uma simplicidade que eu quero para mim, como jornalista. Assim, seguir como vocês seguem, de tratar as pessoas com respeito e passar a informação de uma forma tão natural, assim. E como se estivesse regional, conversando né? com... Poxa. Eu acho esse sotaque que vocês colocam, Bianca também, né? Ela faz uma entrevista de uma maneira tão leve, né? Tão gostosa de se ouvir, que você para. Porque é uma obrigação da Uhum. gente, enquanto entrevistador, fazer como vocês estão fazendo aqui, né? Me deixar à vontade, né? A gente na rua, tanto eu como Bianca, a gente precisa deixar a pessoa com quem a gente quer conversar à vontade para que essa pessoa possa trazer as informações que ela tem para trazer, né? Então, nisso aí, Bianca é show de bola, né? É. Nisso e muito mais também. Ela é demais. Ah, que ótimo. E o último, mas não menos importante, você quer um lenço, alguma coisa assim? Porque esse eu acho que vai tocar, viu? Aí É. Olha, meu pai. Rapaz, eu não tenho essa foto. Onde é que vocês acharam essa Eu foto Posso dele? te enviar. A gente te envia. Ele tá parecendo um lampião aqui, ó, com óculos, né? Meu pai, meu saudoso pai, né? Que fiz uma referência a ele aqui, Alvirrubro, que era conhecido como Bill do Náutico. Sim. Porque assim, Severino, tem muitos, né? E todo Severino é Bill. É. Então chega num canto assim, que você pode chegar numa roda dessa assim, que todo mundo é Bill, né? Mas meu pai era uma referência para mim de caráter, né? De princípios e de carinho também. Eu tenho essa sorte de, na minha família, todo mundo ser muito carinhoso, né? Não que assim a família que o pessoal não tem esse costume seja pior. Às vezes é só uma questão de criação mesmo. Tem gente, eu tenho amigos que têm excelentes pais, mas que eles não são tão carinhosos com os seus filhos, né? E aí, do lado da minha mãe, minha tia, minha avó materna, da mesma forma como do lado do meu pai, meus tios também, são todos muito carinhosos de abraçar e de beijar, né? Então, eu passava, quando eu falei que passava e o pessoal às vezes pedia um vale para tomar cachaça, às vezes meu pai estava lá no meio, né? E aí, quando eu passava, meu pai estava lá, obviamente eu ia lá, agarrava, dava um beijo nele, ele me beijava e ia-se embora. Às vezes ele voltava comigo para casa, mas aí ele dizia, Sérgio, quando tu passa lá e vem para me dar um beijo, os meus colegas ficam com uma inveja, Oh, meu né? Deus. Então, assim, se alguém que está assistindo a gente agora e fica com inveja por não ter tido um pai ou uma mãe tão carinhoso como eu tive a alegria de ter, né? Compensa essa inveja sendo essa pessoa que você não teve, né? Assim, não é porque a gente foi criado sem muita beijocagem de pai e de mãe, né? Ou de qualquer outro parente que preenche esse espaço, mas a gente não precisa reproduzir, né? A gente pode quebrar essa linha aí e fazer diferente dando carinho. Isso. Na minha família eu fui criada desse jeito, sem muita beijocagem, foi? Mas assim, na minha família, todo mundo é muito parceiro na minha família. Então a gente se ajuda muito. A gente só não é um negócio de estar dando carinho, de abraçar e nem nada. A gente veio dizer um eu te amo pra minha mãe e pro meu pai, tanto eles pra mim, depois de grande, de adulta mesmo? já. E é uma coisa assim que eu acho massa, que é uma coisa que eu levo pra minha filha. Ela é extremamente carinhosa.
Porque ela tá acostumada Que ela a ter aprendeu carinho contigo. dentro de casa. Ela acorda dando bom dia, diz eu te amo, mamãe. Ela olha assim, eu te amo, Oh, mamãe. meu E eu Deus, acho, que eu linda. acho maravilhoso, sabe? É uma coisa linda de se ver, uma coisa que eu quero prolongar e pro futuro, de ser uma família mais unida, tanto unida de parceiros, de se ajudar sempre, quanto de ter esse carinho com todo mundo, né? Que legal. Legal mesmo, né? E ela vai gostar e ela vai reproduzir isso. Né? Eu tenho uma relação muito diferente com meus irmãos. A minha família sempre foi muito carinhosa, assim. A gente dizia eu te amo e tal. Só que eu e os meus irmãos, a gente brigava muito e até hoje briga, né? O meu mais velho, a gente não briga tanto. Eu sou do meio e tenho um mais velho e um mais novo. E, assim, com o mais velho, a gente se trata normal, né? Com respeito, com carinho e tal. Mas com o mais novo, eu costumo dizer que a nossa linguagem de amor é ódio. Porque a gente só se xinga. Aí vai. E se mexer com ele? Aí, minha filha. Ou se mexer Oxi. contigo? Oxe, eu já me levanto, já meu marido já sabe. Ele não pode falar um pio do meu irmão que. Só não quem pode gosto. falar sou eu, você só disse. eu. Mas quando eu falo, eu esculhambo. Mas a nossa relação é bem engraçada, interessante. E é um jeito da gente. É um jeito de amar. carinho também. É um jeito de carinho também. Com é os uma irmãos onda. também é assim, Sérgio. É. Eu vi uma foto de Sério? vocês junto, que eu achei muito É. engraçada. Tem uma irmã, né? Tenho. E 3 Tenho homens. na verdade, eu tenho 2 irmãs, né? Mas a minha irmã mais velha, eu tenho um pouco contato com ela, porque é de um casamento anterior do meu pai. E do meu pai e da minha mãe são esses 4 irmãos. São 3 homens e uma mulher. Aí eu vi uma foto de vocês. A foto que a gente Pronto. recebeu. Deixa eu ver de perto. Eu não sei se é na formatura da minha mãe. Acho que não, da minha irmã não é a formatura dela não, porque ela não tá com roupa de formatura, né? Mas É na formatura. É na formatura mesmo, é? É. Ah, então é isso mesmo. Mas é como? Eu tava bem gordinho, hein? E Júnior também, se eu Mostra mostrar aqui aqui, pra eu Júnior vou tava ser- gordinho também, foi? Mas ele tá meio assim também, porque ele tá caminhando todo dia já para É. compensar. Legal que vocês encontraram essas fotos que eu tenho procurado e não tenho achado. Vocês vão E mandar vocês? pra mim, né? Ah, eu vou mandar todas. Porque tem muitas. Ah, que legal, que legal. Pô, ganhei um vocês são presente, tá muito- vendo que presente bom que eu ganhei? Porque, poxa, vocês vão mandar mesmo, né? Eu mando. Massa. E vocês são muito parceiros, né? É. E os 3 trabalham na área do jornalismo, né? Poxa, que problema, né? Porque assim, a gente sabe que não é uma área muito boa, né? É E verdade. ainda tá estendendo mais, porque o meu sobrinho também tá fazendo. E a gente alerta, não faça isso, você é doido, né? Não, engraçado, assim, lá na secretaria com o Júnior, pra quem não sabe, Júnior, irmão do Sérgio Dionísio, é secretário de comunicação na prefeitura de Olinda. E quando eu encontrei com ele, que eu disse, eu vou fazer faculdade de jornalismo, ele não acredita. A mesma Você quer coisa ser ele- pobre pra sempre. Eita. Mas as pessoas gostam, mas não é porque a gente precisa alertar mesmo, ó. Se quer ganhar dinheiro, vá fazer outra coisa, né? Não é a melhor alternativa, não. Mas o correto, por exemplo, o meu pai, quando eu perguntava para ele, meu pai trabalhava na área de construção civil, ele era topógrafo. Topógrafo é o cara que fica com um teodolitozinho para fazer os mapas, né, do lugar. Aí, e eu achava que ele ia querer que eu trabalhasse também naquela área, até porque eu cheguei a fazer escola técnica de edificações, eu ficava fazendo desenho em casa, parecia que eu ia querer ser ou arquiteto, que eu fazia desenho de prédios em casa, com perspectiva e tudo, ou engenheiro. E quando fui perguntar a ele, e aí, pai, o que você acha que deve fazer? Ele disse, não, acho que você deve fazer o que você quiser, o que você se identifica, o que você vai gostar de fazer. E, de fato, aí eu fui, né? Primeiramente para fazer publicidade e depois foi que eu mudei para jornalismo. E eu acho que é isso, a pessoa deve fazer o que ela gosta, não deve ir para... A gente fala brincando e alertando, né? Que não dá dinheiro, mas as pessoas, eu acho que, inclusive, em todas as profissões, você pode ganhar muito dinheiro se você for bem sucedido e tiver sorte naquilo ali. E se você acha que é importante ganhar muito dinheiro. Porque eu acho que muita gente que diz que quer ficar rico, não quer ficar rico. Diz que quer, mas não quer. Porque se a pessoa quer e estabelece como a prioridade 1 ficar rico, significa que ela está rebaixando todas as outras prioridades. Uhum. E se você rebaixar todas as outras prioridades e estabelecer como prioridade 1 ficar rico, é muito possível que você fique rico mesmo.
né? Agora, será que você quer mesmo rebaixar as Pagar. outras E prioridades? pagar o né? preço, né? Quer pagar o preço, né? Vai querer abrir mão disso, porque tem coisas que são princípios que não combinam com a prioridade 1 ser rico, né? Rico no sentido mesmo de rico. O que é rico? É aquela pessoa que pode parar de trabalhar e vai manter o mesmo padrão de vida, né? Tem gente que se acha rico, porque conseguiu comprar um carro financiado, um apartamento bom, um lugar, né? Mas é um lascado, remediado, que está fazendo um rico de verdade ser rico mesmo, ou cada vez mais rico, né? A pessoa é até bem pobre de espírito, né? E acha que é rico. Mas, assim, eu acho que se o camarada não quiser ter princípio nenhum e realmente quiser ser rico, ele vai ser rico. Mas, como você falou, né? Está disposto a pagar o preço. Se não está, é porque disse que quer ser rico da boca para fora, mas não quer mesmo. É verdade. Nessa vibe que a gente tá agora, a gente queria fazer umas perguntas pra você, um bate-bola. Sim, A senhora. gente fala uma palavra e você responde. Certo. Com a primeira Sou coisa muito que ruim vier. nisso. Eita. Sou muito ruim nisso. Com a primeira coisa que vier à sua cabeça, você vai falando. Eu falo uma, você fala outra, Nani. Seu maior ídolo. Era o ídolo. Jesus Cristo. O pior medo. Pior medo. Poxa, pior medo. Eu tinha medo de borboleta. Oxente. Medo Era. de borboleta. Eu tinha medo de borboleta. Mas não tem mais. Guarda aí a Tenho mais borboleta não. que eu tinha trazido pra dar Não, de por presente. favor, não. Sério? Isso é algum É, trauma de infância? Não. A borboleta. Aí uma vez eu fui para um apartamento e levei uma mala com um bocado de roupa velha. Eu acho que tinha umas traças. Aí eu dormi. Quando eu me acordei, todas as traças tinham saído, tava tudo no teto, feito borboletazinha. Nossa, eu ia achar um Foi. momento bonito, assim, de transformação, uma coisa inspiradora. Mas É. elas são pequenininhas, né? Hã? Pequenininhas. Era mais ou menos assim, o tamanho de metade de um dedo, assim, né? Nossa. As asinhas brancas, assim. Eu fiquei Interessante. meio assustado. Queria saber qual o seu desejo alcançado, o seu maior desejo alcançado até hoje. Até hoje, ter ajudado a trazer ao mundo 4 figuras amáveis, né? Que são meus filhos. Ô, rapaz. Um momento muito difícil na sua vida. Um momento muito difícil da minha vida. Tem muitos, né? Muitos momentos. É dor. Dor é chato. Dor é muito chato. E dor no rim é muito chato, mais ainda. Olha, eu não sou mulher, eu não dei à luz, mas mulheres que deram à luz em partos naturais disseram que a dor no rim é pior. Nossa. Será que a dor no rim é pior? Aquela dor no rim, o rim mesmo. Aquela no rim. E quando fala de algum momento de sofrimento, de algum momento ruim, eu lembro disso. Eu lembro de eu lascado no hospital com o rim inchado e uma dor da gota. Pense. E pra encerrar. Mas tem muitos outros. Estou querendo dizer que não Esse foi o foi primeiro o que pior, veio na né? cabeça. E pra encerrar, um plano para o futuro que quase ninguém sabe. Que agora vai saber. Falo ou não falo? Fala, em primeira mão aqui pro pessoal. Um plano para o futuro é trabalhar como vocês, né? Fazendo o que vocês estão inaugurando hoje. Um podcast. podcast. Exatamente. Que massa! Que É. massa, gostei. Exatamente. E quem sabe até convidar vocês também. Com certeza, a gente faz essa troca. Inclusive, Que já massa. encontrei. O que faltava, né, para esse plano acontecer era ter um bom parceiro para Olha dividir aí. essas ideias comigo e já encontrei. Assina 4. Eu já estou falando demais, né? Já Tá tô falando ótimo. demais. Pode falar dos nossos patrocinadores, a gente gosta. Aliás, falar dos seus patrocinadores também, gosto de todos. Também, viu? São ótimos. São parças também. Se botasse a São. fotozinha deles ali também, eu tava dizendo, tudo passa, tudo passa, tudo passa. Falando neles, eu quero agradecer, né, Nani? São parceiros Isso. incríveis mesmo. Aí 4 sempre com a gente. Felipe, Saulo, Rodrigo. Sensacionais. A Trato, né? Socorro da Trato, pessoa incrível também.
Muito massa eles abraçarem o nosso projeto. Sim. E fazer isso acontecer, né? É. A gente quer passar Com o cada apoio dia deles. mais coisas e histórias e momentos incríveis que Sérgio pôde compartilhar aqui com a gente e tá compartilhando com vocês também. E a cena 4, né, como já foi falado, deixa eu até tirar aqui pra mostrar. Mas vamos fazer Cena 4, meu amor. Eu não gostei, eu asmei. Vocês criaram ou já rola esse asmei? Eu gostei disso Já aí. rola. Aham. Já É de rola, um é? programa de culinária, não. Humorístico. Aí eles estavam provando a comida e quando o rapaz foi provar, aí ele olhou, e aí, gostou? Aí ele, não gostei. E todo mundo levou a Aí sério. todo mundo olhou assim e ele, asmei. Aí ficou. Aí pronto, foi um prazer recebê-lo, Sérgio. Um prazer imenso fazer essa estreia com você. Viu? Pode voltar outras vezes, essa não vai ser a última. E é isso, Com né, Nani? certeza. Agradeço demais sua presença aqui e espero que você nos convide para o seu Por podcast favor. também. Tá gravado. Ele disse que ia convidar, viu? Olha, Eu quero estar lá. eu também asmei. E realmente, para mim, foi uma honra muito grande, né? Porque eu sei que vocês poderiam ter convidado tanta gente, né, para essa estreia. E assim, poxa, eu fico muito envaidecido de vocês terem resolvido me chamar. Fico muito alegre mesmo, muito contente. Eu gosto muito dessa oportunidade de conversar. Eu sou meio ruim para responder, eu prefiro perguntar do que responder, sabe? Mas assim, vocês fizeram de um jeito muito legal, né, que me deixou bem à vontade, né? Acho que as pessoas que estão acompanhando a gente também ficaram bem à vontade, sentiram esse clima, essa vibe boa, né? Espero que seja nessa mesma vibe, nesse mesmo clima, que vocês toquem os próximos programas. Vai dar certo, já deu, né? Show de bola, parabéns para vocês. Mais uma vez, muito obrigado e me chamem sempre, contem comigo para o que for. Ô, Sérgio. É um prazer. A gente pode ficar a noite todinha aqui só. Muito obrigado, porque realmente tu és um parceiro. Poxa, obrigado. E assim, eu até quero aproveitar o momento. A gente gravou algumas coisas, né, de produção com o Sérgio, uns dias atrás. E teve uma cena, assim, que até hoje eu tô pensando nessa cena. A gente deu um texto pra ele, que não foi um texto, foi uma ideia, assim, Algumas do que... informações. Sim, algumas informações do que era pra ele falar. E assim, ligou a câmera, ele se posicionou, falou o texto de uma maneira tão perfeita, assim. Tonalidade de voz, linguagem corporal, né? O texto que ele criou, assim, na hora. Eu não me aguentei. Eu atrás da câmera, ele terminou, eu comecei a aplaudir. Porque foi incrível. Você é um profissional incrível. Poxa, obrigado, Renata. É um prazer recebê-lo, viu? Não só aqui como convidado, mas você já se tornou nosso amigo. Poxa, coisa Nosso boa. parceiro Coisa já. boa mesmo. Nosso Obrigadão. compassa, né, Nani? Obrigadão. Contem comigo sempre compassa. mesmo, viu? Agora vocês estão até me emocionando. Oh, meu Deus. Mas é isso, pessoal. Agradecemos as visualizações de vocês, os comentários, o compartilhamento. E semana que vem tem mais, né, Nani? Com certeza. E semana que vem tem uma convidada Sim. muito especial, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de escutar a história dela. Qual horário, Nani? Às 7 da noite. A gente Isso. espera vocês aqui, tá? Um cheiro e muito obrigada por acompanharem o nosso podcast.